welcome to mais um Purpose Cast. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Sabe que toda vez você apresenta, né? Então eu já vou deixar isso como... Tá bom. Ela, nossa pastora linda, você interrompeu o meu lancinho aqui, que eu falava que ela era linda, loura, ela tá morena agora. Linda, morena, com essa pele maravilhosa. Depois a gente vai precisar de umas dicas de skincare. Nossa pastora querida, nossa pastora pitititinha. Ela é pequenininha, eu sempre falo pra todo mundo que eu apresento ela. Ela é pequenininha, gente, é só de tamanho, de resto ela é grandona, eu prometo. Vocês vão conhecer um pouco mais dela, Tati. Olá. Welcome, Tati. Muito obrigada por estar aqui. O povo deve estar assim, né? Nossa, mas tanta pastora, minha filha, porque assim, as ovelhas, uma pastora não dá conta, não. Não. São 3, é o número da Trindade, entendeu? Pra dar conta daquela igreja. Tati, obrigada por ter vindo. É uma honra receber você aqui. É uma honra caminhar com você. Acho que eu tô caminhando com você há mais ou menos uns 6 anos já. E recebendo da sua vida, da sua casa. Eu te admiro muito. Você é uma bênção na nossa vida. Obrigada pelo Você convite. e sua casa, eu amo cada um deles. Você sabe disso. E é isso. Obrigada por ter vindo. Vamos começar, então. Você pode Hoje se é apresentar. especial, né? Vamos, por favor, falar aqui do nosso querido. É verdade. Vamos valorizar a nossa amiga Gabi. Gabi, vem aqui, amiga, dá um oi. Temos aqui nosso Hair Lion. Hoje a gente tem um Energético com patrocinador. propósito. Nosso patrocinador de hoje. Vou tomar energético do negócio inteiro. A Aimee tá com café aqui e o energético aqui. E já tomei uma Ritalina. Jesus. Meu Deus, a melhor vai sapatear hoje. Gente, eu queria parar um pouquinho, assim, só pra falar pra vocês sobre esse energético. Primeiro porque eu conheço, né, as pessoas que estão por trás disso aqui, somos de Deus, são pessoas que nós conhecemos mesmo, a vida, o testemunho. E eles decidiram fazer algo pro Senhor, né, isso aqui, cara, cada latinha dessa, quando você abre, você toma, você tem que saber, ó, tá saindo um prato de comida pra alguém. Porque é mais ou menos essa conta que eles fazem, sabe? O valor destinado, parte dele, em torno de 20% de todas as latinhas, para alguns países é mandado para fazer missões. Principalmente para alimentar as pessoas. E eles têm um slogan que é muito lindo, que é beba com propósito, porque toda latinha tem um propósito. E Essa latinha tem propósito, gente. A cervejinha que você toma não tem mais. você vê? E é o Purpose Cast com a bebida com propósito, entendeu? Um Purpose Cat com propósito, uma bebida com propósito. É isso aí, gente. Aqui é tudo pra Jesus. With purpose. Olha só, e aqui tem um QR Code, eu vou mostrar pra vocês, ó. Se você... Quando essa latinha chega, se tem alguém precisando de uma oração, tá escrito aqui, need a prayer. Se você quiser uma oração, você pode escanear aqui. Então, achei super legal. Tem Caraca, um que versículo de legal. Gálatas 4:7, muito lindo, A gente. Aimee vai usar bastante QR Code. Eu gostei tanto disso. Você não precisa nem pedir pras pastoras, gata. Usa Vai latinha. ligar pras pastoras. Já tá ajudando. Já vou fazer propaganda Vou também. ativar. Mas você pode começar a fazer igreja. propaganda na igreja. Gente, deixa eu explicar. Vai ter umas intercessoras aqui. Só pra dar uma... Pastora Dagla agora vai ficar feliz, gente. Vai aliviar um peso dela. Ó, já vai pro Linktree aqui. E é isso. Nosso Querida, amigo Felipe, obrigada pela parceria. Obrigada. O esposo da Gabi, a gente Hairline ama por confiar na vocês. gente. Paulo, Marciel, Friend Joshua. request. Joshua? Tô esquecendo de alguém? Um beijo pra vocês. Obrigada Gente, eu por... já vou request one prayer for me now. Marido, coloca aí. Husband. Então, propósito. Husband. What do you like? Você pode request com uma call, um e-mail ou um text message. Cara, se o negócio estiver difícil, você pode até ligar. Acho que o seu caso é ligação. Ligação. Write a message. I need a husband. Vou mandar aqui, ó. Pede os Obrigada, detalhes. Renan. Não cai É muito nessa funny. rama, hein? Mas você tem que começar a amor de escrever uma Deus. carta. Tem que orar Depois a gente tem que fazer segunda. um podcast só sobre isso. Solteiras, tamo junta? Tamo junta, galerinha. E é isso, Tati. Vamos conhecer mais você hoje, tá? Pra quem não conhece, eu conheço já um pouquinho da sua história, mas eu queria que todo mundo tivesse o privilégio de saber de onde você vem. Vocês vão saber que ela é carioca, porque Um pouquinho. esse sotaque. Mas assim, conta um pouquinho da sua história, de quando você era menor, de como você conheceu Jesus, do Carlinhos, do Cavalo Branco. Conta suas histórias. Gente, é cada história, cara. Ela vai contar, não vou falar não, mas é cada pérola, meu Deus do céu. É uma caixinha de surpresas. Bem, eu vou começar lendo o meu versículo, os meus versículos, né? Salmos 40 é o meu preferido, assim, porque de tudo que eu amo na Bíblia é o que sempre quando eu leio ou quando eu tô passando alguma situação, é o que eu lembro, é o que
Deus me marcou de uma forma que, Salmo 40 diz assim, esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Oh, que lindo. Isso é o que norteia a minha vida. Isso é o que eu acho que resume a minha história, porque não fui eu que criei a minha história, né? E Eu não teria criatividade. não teria condições de tantas situações diferentes e difíceis e fáceis e reviravoltas de eu coordenar tudo isso. E também não posso dizer que Deus causou, né, sofrimentos e perdas e mudanças, mas Deus permitiu, né, que a minha vida fosse muito diversificada, vamos botar assim, né, e tudo por um propósito. Então é quando diz aqui, muitos verão e temerão através do que ele fez na minha vida, sabe? E muitas histórias a gente ri, porque realmente eu falo, não tem como, né, meus pais permitiram a gente viver tanta coisa e tudo, mas aprove Deus de ser assim, né? Então, assim, eu sou a mais velha de 5, né? E eu sempre gosto de olhar. Eu até comprei agora uma árvore genealógica para poder fazer para as meninas, porque quando a gente muda para os Estados Unidos, acaba que dá uma cortada nessa interação com família, né? Com, assim, tio-avó perde muito isso, né? Primo de 3º grau, imagina, as meninas nem sabem o que é isso, né? Não tem. E a família do meu pai era o oposto da família da minha mãe. Então, eu fui criada e, graças a Deus, eu consigo fluir em vários ambientes por causa disso. Eu consigo entrar, sabe? Lidar com pessoas diferentes por causa disso. A família do meu pai era aquela família, assim, meio... Zona Sul do Rio de Janeiro, bossa nova. Os jantares eram uma musiquinha de fundo, sabe? Uma coisa assim. As crianças todas comportadas, sabe? Num apartamento, ninguém correndo, ninguém destruindo nada. As crianças de hoje em dia acho que nem sabem o que é bibelô. A gente, assim, olhava os bibelôs e ninguém tocava. Diferente. O que é bibelô? Bibelô são aquelas coisinhas que antigamente tinha, assim, era sei lá, um passarinho de cristal, botava na cristal. mesa. Sabe? Uma coisa de gente, não sabia disso, não. porcelana. Era uma coisa assim, e na casa da minha avó, imagina, ninguém tocava em nada. Não tinha criança correndo, esbarrando na mesa. Enfim, então era aquele clima, assim, mais culto. Pessoas falavam línguas. Sei lá, tinham um filho. Sabe aquela coisa assim? Um filho. Faculdades, Nossa, porque minha avó tem 12 irmãos. Então, família da minha mãe. Minha bisavó, 11 filhos, né? Minha avó, 5, tinha perdido alguns, eu não lembro, e falou assim, ai, se eu pudesse, eu tinha também 20. E aí chegava lá, era o pagodão comendo, era o samba, cerveja e não sei o que. Então era assim, né? Então você já é criada num ambiente tipo assim, ó, aqui assim, aqui assado e tal. Muitas mudanças de casa, muitas mudanças de trabalho, da minha mãe, do meu pai. E nisso a gente aprendeu, assim, a ser resiliente, a ser uma das coisas, assim, que a gente sempre teve, de alguma forma, porque minha mãe casou muito jovem, meu pai era também doidinho da cabeça, mas assim, olha, aconteça o que acontecer, nós somos uma família. Aconteça o que acontecer, a gente pode brigar aqui dentro de casa, mas nós temos que nos proteger, a gente tem que se cuidar. Justamente por causa das dificuldades, a gente aprendeu isso, a gente tem que cuidar um do outro. Porque se tá difícil, né, a gente vai fazer o quê? Vai separar, vai... Enfim, então assim, eu fui criada num lar, assim, de muitas dificuldades. A gente teve fases boas financeiras, fases péssimas. Fases de não conseguir pagar o aluguel e ter que ser expulso. Fases de, igual já contei, de, tipo assim, pegar doação pra comer. Fases que não, viajava, que não sei... Entendeu? Então, assim... E a gente sempre tendo como referência a alegria. A minha casa era uma casa muito alegre. Muito, assim, muita música... muitos amigos, não importava a crise que a gente estava, eu não lembro da minha mãe e do meu pai reclamando, eu não lembro, assim, sabe, esse peso, assim, que hoje a gente, às vezes, por causa de uma pequena coisa, especialmente aqui nos Estados Unidos, que você tem tanta coisa, mas aí uma coisa saiu do seu controle, acabou, porque aqui, porque, né, assim, ai, porque esses tempos, porque eu trabalho, eu não lembro dos meus pais fazendo isso. Então, a gente, assim, passava as dificuldades e a gente ria. A gente ria. Entendeu? Eu falo assim, gente, como que eu, adolescente, não tinha vergonha de certas coisas? Porque minha mãe ainda era assim, vocês vão estudar em colégio particular. Nunca fui pra escola pública. Ela fala. E aí, tipo assim, saía, às vezes, devendo. Todas as escolas. Nossa, Todas as escolas e tudo. Então, assim, aí você tava ali com amigos e tal. Antigamente não tinha essa coisa de
constrangimento, então chamavam lá na sala da diretora, olha, sua mãe não pagou. E a gente saía dali e tipo assim, olha, minha mãe não pagou, mãe não pagou. Ah, não paguei. E, tipo assim, vai vivendo. Então a gente assim, olha, eu tenho que lidar com a vergonha, eu tenho que lidar com, né, tipo assim, bullying, eu tenho que lidar. Com os animais em casa. Muitos animais. Minha mãe, Conta, por favor, essa parte. gente, morreu, vão escrever na minha lápide. Ela teve um leão. Muito bom, vai. Tá, tipo, Hair Lion é a marca dela. É, Você literalmente. tem um leão. É. Porque aí, quê? né? Então, por quê? Não sei. Não sei. Uma mãe e um pai super Exótica, equilibrados, né? né? Então, Então, e tinha aí- um zoológico? Vamos chegar lá. Assim, eu fui criada perto dos meus avós, né? Sempre assim, morando ali perto, que é tipo no subúrbio do Rio. A gente chegou a mudar para São Paulo, enfim, mas a gente morou ali sempre perto dos meus avós. E aí, um dia, a minha mãe foi visitar uma tia que mudou para um lugar que, assim, era uma roça. É como se hoje em dia que fosse, sei lá, Ocala. Não, Ocala já... Mas, enfim, uma cidadezinha que tinha nada. Era tipo um bairro no Rio, que era, assim, bairro meio hippie, muita montanha, cachoeira. Pessoal bem hippie, bem hippie. E pertinho da praia. Minha mãe, em uma semana, 10 dias, ela arrumou a mudança. Você imagina isso, tipo, há 30 e poucos anos atrás, as pessoas falavam assim, vocês estão devendo alguém, vocês estão fugindo de alguém, por que que vai se mudar para tão longe, né? E assim, do nada, minha mãe, porque eu gostei. E é isso, sabe? Ela foi naquele ímpeto, assim. Nasci num lar que, tipo assim, católico, minha mãe frequentava, meus pais frequentavam a Umbanda, então a gente tinha essas duas referências. E quando teve essa mudança, minha mãe, muito não submissa a quase nada, ela falou assim: eu também não quero levar nada disso. Aí fala, não, que você tem que desfazer para poder, né, desfazer o que fez. Ela falou: não quero nem desfazer nada, não... tô me mudando. E ela largou tudo para trás, tudo, tudo. O conforto de estar perto da família, religião. E aí a gente conheceu a igreja. A gente se converteu, né, criança, eu com 9 anos, na igreja metodista. Então a gente começou a frequentar, né? E então assim, aquelas sementes ficaram em todos nós, todos os filhos. A gente teve altos e baixos, mas todos nós conhecemos a palavra. Todos nós sabemos para onde que a gente tem que correr, sabe? Uhum. Então, isso foi muito importante no episódio da minha vida, porque realmente foi um passo de total ousadia dos meus pais. Foi de ir completamente contra o que seria natural, que era ficar ali, perto da família. Era o que todo mundo fazia, Uhum. né? Construir uma casinha, comprava uma casinha ali perto, nananã. E eles falaram assim, Deus deu acho que um estalo neles, e eles falaram, vamos mudar. E graças a Deus a gente mudou, e mudou também para os caminhos do Senhor, né? E aquilo dali foi o resgate, realmente, assim, a nossa salvação. E aí, a gente morava lá, como era um lugar, assim, muita mata, eram terrenos muito grandes, casas muito grandes e tal. E um dia a gente se mudou para uma casa que era tipo um sítio. E a minha mãe era corretora nessa época. E ela, naquela época, não tinha Google, então não tinha Zillow, não tinha nada disso para você procurar onde que tem casa para vender. Então, a maneira que as pessoas sabiam qual casa estava vendendo, qual casa estava alugando, era ia dirigindo, aí via uma casa e perguntava pro vizinho, essa casa tá vazia, não sei o quê. E minha mãe, com isso, de ficar rodando, procurando casas para vender, ela olhou, nada mais, nada menos do que... Sabe aquela jaula que é de circo, que bota... Igual do Dumbo, que vai botando Aham. carretinhas, assim? Uhum. Uma jaula com um chimpanzé dentro. Aí, a minha mãe, que já gostava de bicho, falou assim, vou procurar saber de quem é. E aí ela foi procurar saber de quem que era o chimpanzé, que estava no meio de um terreno vazio, né? Aquela coisa toda. Aí ficou sabendo que era uma família que trabalhava do circo, né? Circense. E que eles tinham saído do circo e não tinham onde botar os animais. A minha mãe teve a brilhante ideia. Por Onde? que não? Lá em casa. Quais eram Pô. os animais? Cara, isso sou muito eu, né? É perigoso fazer isso, amiga. Sério. Chega na sua casa ainda. E colocar na minha. Eu tenho uma casa. Eu tenho uma casa, casa Bianca. Mas aí ela não só botou o chimpanzé, ela botou a família toda pra morar com a gente. Então, assim, Ela imagina. nunca tinha visto na vida. Nunca tinha visto na vida. Os dois. Aí foram morar 4 pessoas. Não na nossa casa, tinha uma casinha, tipo, casa de caseiro, né? Mas eles ficaram morando lá. Gente, não tinha câmera, né? Não tinha assim, eram umas meninas. E
né, assim, eu falo, só Deus pra guardar, meu Deus. Quantas coisas a minha cabeça hoje, né, como mãe, já fica assim, Pensariam, né? o que poderia acontecer e tal. E, enfim, deu tudo certo. Só que aí, com isso, alguns outros bichos entraram e saíram da nossa vida, porque eles estavam relocando os animais, né? Então, eles estavam... Tava uma coisa... E eu não lembro muito bem, assim... A gente saiu no jornal, no Rio de Janeiro. Aí, a minha mãe começou a ver A casa que vantagem. Minha mãe começou a Um ver círculo. vantagem do macaco, porque aí botava roupa aí nos restaurantes, não pagava, porque atraía muita gente. Então, a gente Virou um ia almoçar business. Não dá freelance. ideia, sem não, que o frio. povo vai começar a comprar macaco É. pra fazer Business. É. Aí, tipo assim, tinha... Não, lá mas é tinha- verdade, é que o povo vende foto com bicho. Você vai ali no... Aí começou a ver vantagem. Tipo assim, tinha um centro de feiras, de eventos, de exposição bem grande lá perto de onde a gente morava. E era caríssimo poder frequentar. Tipo assim, a feira náutica, de barcos, não sei o quê. Botava o bichinho de marinheiro, gente. Levava o macaquinho de marinheiro. Ah, pode entrar, pode entrar, pode entrar, não sei o quê. Então, assim, era uma vantagem. Aí, O pobre do macaco morreu? depois desfeio. Provavelmente hoje em dia, sim, né? Não sei quantos anos vive um macaco, mas eu acho que já morreu. A gente... Tem gente que acredita que a gente vê dos macacos no filme, não é 100 anos, que vive macaco, não. E assim, a falta de noção da força, do perigo que é um bicho desse, porque assim, ele tinha crises de raiva, tava preso, tava em cativeiro, e ao mesmo tempo assim, não, vai brincar com as crianças, sabe assim? Tipo, cara, o bicho podia matar a gente, mas tudo bem, né? Aí, tipo assim, o leão, às vezes meu pai, para ser engraçado, soltava, era um leão filhote, né? Não era um leão, era um leão, soltava na hora da gente chegar da escola. E aí tinha, assim, um monte de coqueiro, né, até chegar na casa, e o bicho se esconde, já tem um instintozinho de caçar, né? Aí ele vinha correndo, então a gente chegando da escola, tipo assim, meu Deus, corre do leão. Você comida ou tá tudo bem? É, Tudo bom? então, é por isso que eu falo, gente, Deus me tirou do lugar e ele pôs uma nova história pra mim. Ai, meu Deus. E o assim... eu tenho que... Você não pode esquecer do babá, tá? Não, O vou babá é mais pra contar. frente. É. E assim, aquela coisa que maluca atrai maluco, quais as chances? Na mesma rua que a gente morava, tinha um cara que ele era tetraplégico e ele tinha um leão. Na mesma rua, 2 leões. Por isso que eu falo que o lugar que minha mãe resolveu mudar era um lugar, assim, exótico-zésimo, assim, né? E a minha mãe conseguiu pra mim um trabalho nessa casa de, tipo, secretária desse tetraplégico, que era um mago. Ele era um bruxo, muito conhecido na época. Então, assim, como que você fala, não, filha, vai, só cuidado com o leão, né? Quando você entrar no terreno. Cuidado com tipo tudo. assim, como assim, né? Não tô entendendo nada dessa história, eu tô aqui perdidinha, galera. Calma que piora. Eu juro pra você, a mãe, eu vou lá na casa da minha amiga. Tá, filha, qual amiga? Ah, aquela que tem o leão, que É. trabalha na casa do mago. É, É então... o que é um filme. Quase isso. Então, assim, por isso que eu aprendi a ser resiliente. Eu falei, gente, eu tenho que sobreviver nessa vida. Se eu depender... Tem que matar um leão por dia. Exato. Essa frase não é de ninguém, é da Tati. É verdade. Foi a mãe dela que criou. Foi assim. Então, assim, a minha família, ela tinha essas peculiaridades, né? Mas, assim, sempre um coração grande. Sempre um... Tá, com certeza, né? Cabe todo mundo ali. A Selma, cabe. Então, assim... e essa reprodução dos exemplos é muito, muito interessante, né? Porque a minha avó morava... Gente, desculpa. É porque eu não contou do babá ainda. Vai. Eu quero saber do babá. Minha cabeça tá assim, tipo assim, cara, mas Davi matou o urso. Às vezes tá um treinamento. Então, minha genealogia deve vir daí, deve ter uma raiz lá com o Davi, assim. Mas a minha avó ficava assim, aquela coisa de antigamente ficava assim na janela, né, olhando quem passava, não sei o quê. E aí, né, reza a lenda, foi pelo menos o que foi me passado, gente, né? Eu era uma Tu tem bebê. quantos anos? Desculpa. 42. Muito feliz. Eu sei que esse rostinho de 36. Depois a gente pega de skincare, dicas. Mas eu falo, a quantidade de injeção que você toma pra isso. Assim, ó. Essa é boa. E então, assim, minha avó sempre tinha essa coisa de ajudar realmente as pessoas. Minha mãe. Você tem isso hoje? Eu tenho. Acaba que aqui nos Estados Unidos a gente acaba perdendo um pouco isso. Eu já até acho que compartilhei com a Bianca uma vez que a gente perdeu isso de receber na nossa casa. Porque hoje em dia aqui, receber na nossa casa incomoda.
né? Faz bagunça, tira do nosso tempo. Isso é uma coisa muito ruim que Deus já tem falado comigo sobre resgatar isso, sabe? A hospitalidade, isso até é algo que tá na Bíblia. E você vê, uma pessoa que, eu tava falando da minha avó, ela olhou um rapaz passando e descobriu que ele tinha saído do orfanato e botou pra dentro de casa. E esse cara amou ela igual uma mãe até ela morrer, sabe? Então, assim, e ele que foi meu babá. Que aí eu falo de novo, né? Você Quantos botaria. ele tinha? Ele tinha acabado de sair do orfanato, devia ter 18, né? E você era uma bebê. E eu era uma bebezinha. E aí botou esse rapaz, né? Que hoje em dia já é um senhor. E, E você tem contato ainda hoje com ele? cara, eu tenho com o Facebook, mas eu acho que ele quase não vê o Facebook. Então, assim, é bem pouquinho que eu. Ele se mudou, porque quando ela morreu, ele morou com ela, né? E ele, assim, trazia flores pra ela. Passava no mercado e comprava as coisas que ela queria. Sabe assim, foi o filho que honrou, sabe? lindo. Assim, muito lindo, muito lindo. Então, isso são. Ela também chamou pra morar com ela que essa senhora morreu na casa dela, ela fez aposentadoria pra ela, internou no asilo, que eles eram mendigos. E a minha avó descobriu que o marido dessa senhora, da dona Araci, era um chefe de cozinha, maravilhoso. Então ela abrigou os dois também. As casas antigamente eram grandes, né? Então sempre tinha um quartinho no fundo e tal. E abrigou. E essa senhora chegou a morar muitos anos. Nossa, já adulta, casada. Aí depois ela veio a falecer. Mas, então, assim, foram os exemplos. Então, minha mãe também carregava muito isso, minha mãe e meu pai. E a gente, infelizmente, por causa da correria, a gente vai, eu acho que deixando isso daí, tipo assim, isso é de antigamente. Aí hoje é perigoso. Yeah! Mas, assim, quantas portas para pessoas não perigosas a gente também tá fechando, né? Quantas portas de não abrigar na nossa casa, mas de, às vezes, dar uma atenção. Às vezes, a gente passa por pessoas no nosso dia a dia que tá precisando, cara, de ouvir uma conversa. Ouvir, tá precisando de um ouvido, sabe? Aí você, hoje em dia, eu não tenho tempo. Isso é ladainha. Eu também tenho meus problemas. E Eu acho Ou que hoje em distraído, dia né? nós Assim. estamos o tempo todo preocupados com os nossos problemas, né? É difícil a gente conseguir olhar para o problema do outro, tipo, olhar para o outro com carinho, com humildade. Eu penso isso até em relação a, tipo, doação. Eu tava essa semana, esses dias arrumando minha casa, organizando algumas coisas para doar. Aí eu falei assim, nossa, eu vou doar isso aqui porque eu não uso. Só que, cara, o doar, ele é daquilo que você usa, daquilo que vai te fazer falta. Isso é, de fato, a caridade. Tipo, eu amo esse meu vestido, eu uso ele com adorei também, frequência, tá? mas eu vou doar Qual o seu para alguém. Já vou te doar. Mas é esse desapego, né? É no além. Tipo, eu uso isso aqui, eu amo isso aqui, mas eu vou te dar porque Tá bom pra mim, mas também... é bom pra mim, mas vai ser bom pra você também. E muita gente às vezes doa que não vai fazer falta e eu sou uma pessoa caridosa, mas a caridade mesmo, ela tá no que às vezes vai te fazer falta, cara, doar aquilo ali, mas você vai doar pra pessoa pra ter isso, mas é difícil, né, a gente. E sabe o que? A gente nunca consegue ganhar de Deus nisso. Porque isso é um Nunca. princípio bíblico, É verdade. né? Então a gente nunca consegue dar mais do que Deus é capaz de nos dar em retorno. E se a gente é capaz de dar é porque ele já deu, ele já proveu. Então, a partir do momento que você começa a olhar a vida com essa perspectiva, você começa a falar assim, gente, Deus me deu a oportunidade de estar viva aqui hoje. Tem um propósito para isso. O meu propósito não é acordar cedo e sair para trabalhar e ganhar dinheiro. Se esse é o seu propósito, tipo assim, que pena. Entendeu? Que pena. Então, assim, você viver com propósito, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho conta para pagar. Amém. Isso é verdade. Mas dá um propósito para isso. Por que eu tô morando, então, onde eu tô morando? Por que eu tenho que pagar esse aluguel? Vamos lá, eu tenho alguma missão naquele lugar, né? Porque se você for useless, né? Se você for sem sentido nenhum na vida, se você não tem propósito, não tem nada, Deus vai te levar. E é por isso que as pessoas correm tanto atrás de dinheiro e quando conseguem o dinheiro, muitas vezes suicidam, entram em depressão, entram em desespero, acaba o casamento, filhos se revoltam. Entendeu? Então, tipo assim, qual é a vantagem de tudo isso? A gente tá vendo que a humanidade foi andando por um caminho totalmente diferente. E tudo bem que isso faz parte do desenvolvimento, vamos dizer assim, da humanidade, do se descobrir. E tá vendo que, na verdade, existem princípios e raízes que a gente vai ter que retornar. Entendeu? E as pessoas que não são cristãs estão já reconhecendo isso. É verdade. Sabe? Não é uma coisa assim de religião. Não é uma coisa porque a gente lê a Bíblia. São princípios que Deus criou. E se Deus criou, não importa a sua religião, não importa a sua formação, tá na gente. Porque nós somos criados Mas por Deus. aqui nos Estados Unidos, principalmente, eu vejo que a gente
Eu falo isso por mim, tá? Que eu também entrei um pouco nisso. A gente entra um pouco naquela corrida dos ratos, né? E você trabalha pra, tipo, sobreviver. Entra no modo Sim. sobrevivência. Eu acordo, trabalho, pago a conta, acordo, trabalho, pago a conta, acordo, trabalho, pagar a conta. E aí você vai perdendo o desfrute da vida, perde essa questão da hospitalidade. Aí você vai se deparando com pessoas que às vezes são muito ruins, daí essas pessoas ruins fazem você se fechar para as pessoas boas. E quando você vê, cara, você tá vivendo, tipo assim. Essa semana eu tive um insight disso, que, na verdade, assim, que Deus fala sempre comigo, que o meu trabalho é o meu campo missionário. Então, a partir do momento que a minha missão já não fizer mais sentido dentro do meu trabalho, então aquilo que eu tô fazendo já não faz sentido nenhum, sabe? E às vezes no seu campo missionário você vai ter que desagradar pessoas para você conseguir viver o seu propósito, porque você vai viver na contramão. Eu falo que às vezes eu faço umas coisas, às vezes as pessoas conseguem. Nossa, Aimee, mas pelo amor de Deus, você vai fazer isso por fulano, você vai fazer isso por ciclano. Ou, nossa, esses dias eu fiquei cuidando de umas crianças para uma amiga minha, e, tipo, várias pessoas falaram assim, cara, só você, pra, tipo, despender do seu tempo pra ir lá ficar com umas crianças, tipo assim, sem cobrar nada, tipo, pra quê? E eu falo, cara, eu senti no meu coração de fazer isso, então, tipo assim, eu vou fazer porque eu senti no meu coração. E às vezes a gente vai perdendo isso, e a gente acha até estranho o outro fazer. Porque aqui, o que você vai fazer sem receber? Ah, E não, aí isso que aqui você tá. vai ganhar a sua hora, você vai fazer. Não tem mais, sabe? E a Bíblia fala assim: maldito o homem que confia no homem e usa a força do seu braço, É, né? Então, assim, não que a gente não tenha que fazer a nossa parte de esforço, não é que a gente vai ficar esperando cair do céu, nunca. né? Porém, a nossa confiança não pode estar sendo nisso. Não pode estar Exato. sendo. Sabe por quê? Você tá todo dia saindo para ir trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Se você fica doente, Yeah, né? E se você sofre um acidente que você não estava esperando? Então, assim, aí você tá confiando nisso? A nossa confiança tem que estar no Senhor, né? yeah, Então, a partir do momento que você entende que você vive uma vida de princípios, eles são irrevogáveis para Deus. yeah. Então, quando você começa a viver o que a palavra diz, não tô falando de religião, a partir do momento que você começa a caminhar segundo o que Deus ordenou. Sabe, aquela coisa que a gente fala pro filho, né? Olha, não mexe na tomada. Hum, Não importa, você pode tentar explicar para a criança o porquê não. Você pode explicar. Se ela decidir fazer, ela vai sofrer consequência daquilo dali. Entendeu? Então, assim, não adianta Deus deixar um monte de explicação complexa, ele só deu algumas diretrizes. E a gente reluta em seguir coisas simples. Eu estava ouvindo um rabino judeu falando, e ele falou assim: o judaísmo, ele é literal. Então, se fala assim, não come carne de porco. O judeu não tem essa coisa de tipo assim, mas por quê? Mas vamos procurar. Não, Deus falou para não comer carne de porco, não vou comer carne de porco. yeah, E não é simples. yeah. Agora a gente fica tentando achar, né, refazer a roda. Tipo assim, se Deus não deu uma direção, cara, tenta seguir aquilo dali, você vai ver que vai funcionar. Yeah. Sabe aquela coisa, você vai ver que isso vai funcionar. Ah, eu não sei cozinhar. Pega uma receita. E você vai seguir a receita, vai dar certo. Tati, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tava conversando esses dias, né, na nossa reunião de mulheres, e você falou que você tá há quanto tempo com Deus? Olha, então, como eu tava falando, aos 9 anos eu fui à igreja e conheci, né, vamos Uhum. dizer, o evangelho. Depois disso, minha mãe não continuou, acho que na igreja, a gente era criança, pré-adolescente, mas vizinho da onde a gente morava, tinha um grupo missionário, né, e americano. Americano? Então acho que é Uau. por isso que eu sempre meio que encaixei, porque eu vivia muito lá, assim, eu achava maravilhoso a forma que era as organizações deles, essa coisa de schedule, e não sei o que, tarará. Então aprendi muito com eles, aprendi realmente, e era um grupo, assim, bem radical, no sentido de Jesus está voltando, sabe? Acho que por isso que até eu sou um pouco meio firme, porque falava assim, vocês têm que memorizar a Bíblia, porque se você for missionário e for enviado para um país que você não pode levar a Bíblia. Então a gente vivia sempre nessa coisa, assim, e pode ser que daqui a pouco vão tirar a Bíblia de todo mundo, então você tem que saber. Então a gente memorizava. Que E legal. então era bem assim, preparando para Jesus voltar a qualquer momento. Uau. E aí, hoje em dia já deram uma aguada nisso daí, mas eu acho muito importante porque tudo que a gente vive também é na expectativa de que Jesus volte, né? E sabendo que está iminente a vinda dele. Ai, não posso É nem viver entrar com essa nesse tema, que eu fiquei perspectiva. aqui 3 dias falando, hein? Mas a gente perdeu um pouco hoje de viver com essa perspectiva de que o Senhor tá voltando e a gente não sabe quantos dias a gente tem, então a gente precisa viver para o Senhor.
Eu acho que, nossa, é lindo isso, porque as pessoas não pregam mais isso, né? Jesus tá Ah, eu penso voltando. nisso toda Antigamente as pessoas viviam com medo, mas hoje, se a gente vivesse isso com temor, sabe? Eu acho que Temor, é. traria uma outra perspectiva, assim, para os nossos dias, para os nossos dias Uhum. ordinários, para aquilo que a gente Total. prioriza, né? É, Tipo assim, não é unha temor. postiça, gente. A gente tá falando disso. Não, a É palavra ensinar essas crianças a palavra. eu faço isso com as meninas, eu faço um terror gospel. Mas assim, é porque a vinda do Senhor, a gente fica com medo quando a gente pensa em Jesus vindo e arrebatando a igreja, e o apocalipse, e perseguições. Mas a gente não sabe se Jesus vai voltar pra gente hoje. Porque se é o dia de você morrer, ele voltou pra você hoje. É verdade. Verdade. Entendeu? Então, todo dia você tem que renovar o seu temor e a sua conduta com Deus, né? Então, aí eu saí da igreja, fiquei nesse grupo missionário, me impactou muito, né, positivamente. Existiam algumas coisas assim que, claro, a gente nunca vai concordar 100% com nada. Depois que eu vim ser adulta, eu soube que houveram alguns escândalos, mas em que lugar não tem escândalo? Tudo. Então, assim, e pra mim isso nunca, né, nunca me atingiu. E aí, depois disso, meu pai e minha mãe se separaram. Pra mim foi muito chocante, porque a gente tinha uma família muito linda, como eu já tinha falado, tudo era família, a gente, né, sabia, assim, aquilo ali era o nosso eixo, o nosso lugar forte. E a separação foi muito complicada, foi bem feio, assim, sabe? Foi de uma maneira bem feia. E eu, como mais velha, eu participava muito de tudo isso. Entendeu? Eu era muito presente. Eu sempre fui muito consciente, muito madura. Então, eu sempre estava vendo a perspectiva já meio. Não só como uma filha que estava sofrendo ali, né, as crises, mas meio que participando. E até lá em Tito também fala sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, né? A conduta. Uhum. E fala as mais novas, ouçam e observem as mais velhas. Eu sempre tive isso. Não era bíblico, mas na minha família tinha isso. Eu amo cozinhar. Era coisa da casa da minha avó. Você Os observar. netos cozinhando junto. Ela ensinava, vai enrolar um biscoito, vai não sei o quê. Então, era realmente eles passavam esses ensinamentos. Acho que, não sei se eu sou tão antiga, assim, tão velha, mas era uma coisa assim, um dia você vai casar, você tem que saber fazer, Uhum. né? Hoje em dia, não. Você tem que ser independente de homem e corra atrás do seu sucesso pra você ser Nossa. bem-sucedida. Dava Que um momento podcast que a também. galera mudou isso, galera? Exatamente. Ficou revoltada. Exatamente. Ai, eu vou te contar essa mulherada que tem Nossa, isso dá um maço podcast, Tati. Ai, Depois a que gente volta pra raiva. falar sobre isso, só sobre isso. Não, eu falo assim, gente, eu sou doida pro meu marido ganhar tão bem, ele me sustentar, não tem problema nenhum com isso de ficar Toca em casa aqui. cozinhando. Eu profetizo sobre a sua vida. Ai, gente, ficar limpando a casa o dia inteiro, eu adoro. Reclamando do quê? De ir no mercado. Eu queria poder trabalhar assim só por... Eu tava pensando nisso ontem, tá? Eu queria poder trabalhar só porque eu quero. Quem nunca? Quem Eu não? quero. Você trabalha por quê? Porque eu quero. Porque eu Não é amo porque o que eu preciso. faço, é. Porque eu amo o que eu faço. Hobby. Propósito. Agora, gente, essa galera... Exatamente. Eu fico revoltada. Não, e fica essa pressão, né? Depois eu posso contar um pouco também da minha transição de carreira, que todo mundo transiciona. E eu tive que fazer uma escolha de Deus, assim, e foi muito bom. Mas, enfim, aí... Então, esses ensinamentos sempre foram passados. E bíblico. E aí você vê, funciona. Porque eu consigo trazer isso pra minha vida, né? Eu consigo falar assim, olha, eu tenho meu papel de esposa, eu tenho meu papel de mãe, eu tenho meu papel como eu vou falar, de mulher que trabalha fora. Aham. Eu tenho todos esses meus papéis. Mas eu não perco que, assim, a minha prioridade é isso, é a minha casa. Eu tenho que construir uma casa forte. E né? E então, quando os meus pais se separaram, isso pra mim foi muito, muito impactante. Você tinha quantos anos? Eu não era tão nova, mas assim, o negócio começou a degringolar quando eu tinha, tipo, uns 15 anos. O casamento já tava ruim. E acontecendo muitos problemas e tal. Enfim, foi muito complicado, né? Isso aí é um episódio, assim, para só no. Depois você conta É. no off. E foi bem complicado. E com mais ou menos 18 anos, eu lembro de eu ter uma conversa com os meus pais. Eu falando assim, eu não aguento mais, vocês precisam separar. E isso pra mim, na época, foi muito assim, nossa, como eu sou madura. Ai, como eu fiz. E, na verdade, aquilo me acarretou uma culpa durante muitos anos, né? Porque eu falei assim, se eu não tivesse falado, será que eles teriam ultrapassado isso, né? Será que... Por que eu falei isso? Porque saiu de mim, né? E Deus me restaurou uma vez que eu fui pregar e a pregação que me deram era um encontro com Deus, era sobre casamento. E aí Deus falou comigo, tá vendo? Eu tô te restituindo, eu tô te restaurando nisso.
Você não é uma pessoa que vai profetizar contra casamento. Você vai Ok. trazer casamentos Aleluia. para serem solidificados e juntados e tal. Então, assim, foi uma cura. E eu falo, tudo foi um processo do Senhor. Entendeu? Porque o que eu falo aqui é sobre o Salmo 40, que fala assim: eu vivia nesse charco de lodo, eu vivia nessa culpa do pecado. Não tinha ninguém, porque minha mãe e meu pai, eles não eram crentes para falar: olha, você não pode sair, você não pode beber, você não pode, imagina, namorar. Eu não tinha isso. Mas dentro de mim, a semente do Senhor, da palavra em mim, eu sabia que eu estava em pecado. E aquilo, gente, eu chorava, chorava, chorava. Eu lembro que uma vez eu cheguei chorando pra minha líder e tal, e ela falou assim: o que que você fez? Você abortou? Você matou? Porque eu chorava compulsivamente. E simplesmente era o arrependimento de eu estar ferindo o coração de Deus. E eu não tinha ninguém pra me falar isso. Era assim, o Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, toda vez que a gente peca, a gente fere o Espírito Santo e a gente fere a essência que o Senhor botou pura na gente. Então, de uma certa forma, você pode falar, todo mundo pode falar: não, tô vivendo minha vida, não tenho nada, não sinto nada. No fundo, você sente. Gente. No fundo, Uhum. você sabe sair da linha. Passei do meu limite. É. Sabe? Todo mundo. Então, assim, eu carreguei isso por muito tempo. Meu pai teve um novo casamento que foi super conturbado. É, e depois veio a falecer, que foi outro processo de cura na minha vida. Porque como eu era muito madura, né, muito dona da razão, a mais velha que lidou com muitas coisas. Minha mãe já logo em seguida foi morar com meu padrasto, o meu pai também. Eu fiquei um período com os irmãos. No entanto, eu tenho uma amnésia. Eu não lembro, assim, de uma parte. E nem na terapia queriam mexer. Eu falei: você tá esquecido, deixa. Não Entendeu? vou mexer, não. Não vou mexer, não. Tô bem, assim. Mas, então, assim, eu tive que ser responsável num nível, né, emocionalmente, tudo. E aquilo dali me deixou muito... Você ficou responsável pelos seus irmãos, né? durante Cuidando um deles. tempo, até minha mãe levar. E o meu pai, que era aquele cara, a gente pensa num pai. Eu tenho uma amiga no Brasil, ela sempre fala: eu lembro do seu pai andando. Porque a gente parecia assim, a Noviça Rebelde, aquela família, assim, todo mundo andando de bicicletinha. Eu lembro do seu pai andando com uma bicicletinha rosa, sabe? Tipo assim, meu pai era muito maravilhoso. E aí, com essa esposa abençoada que ele arrumou, que tinha quase a minha idade, né? Oi. Aquelas coisas. Aquelas coisas. E ela, assim, foi não ela, né? Mas, assim, a gente perdeu o contato de uma maneira muito ruim, sabe? Ele prometia ir pegar, não ia. E eu, como mais velha, já tinha 18 anos. Então, eu vi aquilo, ferindo meus irmãos pequenos, esperando com mochilinha. Então, eu fiquei muito revoltada. Eu parei de falar com meu pai. E aí... não vou chorar. E aí, a última vez que eu falei com ele, ele me ligou. Eu morava já na fazenda com o meu esposo. Falei que eu não ia chorar, gente. Tá tudo bem, já tô chorando. E... É que eu fiquei imaginando a mochilinha. Isso não se faz. não se faz. Oh, tá aqui melancólica chorando. E aí, eu soube que ele foi na cidade, que eu tava morando, né, com o Carlinhos, meu marido. E ele não foi me visitar. Só que ele não foi me visitar, hoje eu entendo que era vergonha. E ele me ligou e... Ai, gente, olha, eu choro toda vez. Eu já fiz terapia, eu tô curada disso. Ela já contou pra mim, chorou, eu também chorei. Eu tô curada, mas é porque eu... Não, I'm fine. Ok. Mas é porque eu falo assim, eu sei de onde Deus me tirou. Da tristeza, da depressão. É uma depressão assim, disfarçada de força, sabe? E eu lembro que ele me ligou e ele falou: oi, filha, sabe quem tá falando? Eu falei: não. Sim. Ele: ai, seu pai não tá reconhecendo. Eu falei: soube que você veio aqui, você não me visitou. E ele: filha, desculpa. Eu falei: pai, depois a gente se fala. Então, assim, é muito ruim a gente perder essa sensibilidade das oportunidades que Deus está dando pra gente. E a gente ter a razão. Gente, sinceramente, eu ainda continuo sendo brava. Eu ainda tenho muita cura, eu tenho muito que caminhar. Mas, assim, tiro por menos, sabe? Minha mãe, graças a Deus, hoje ainda é viva, vivíssima. É que foi depois dessa ligação, né? Para as pessoas entenderem. Aí ele teve um ataque cardíaco e morreu. Então, assim, aquilo dali... No entanto, eu lembro eu indo pro enterro, né? Eu só cheguei no caixão e falei assim: pô, pai... Desculpa a palavra, tá, gente? Eu falei assim: você me sacaneou. Aí eu falei assim: pô, você não deu tempo de eu me despedir.
E isso, gente, é uma... Assim, Deus arrancou aquele coração de pedra. Uau. Deus arrancou de mim. Porque eu era apaixonada pelo meu pai. Meu pai era apaixonado por mim também. E assim, hoje, eu ainda sou filha, ainda falho. Às vezes brigo com minha mãe. Mas assim, eu falo assim, cara, eu amo ela até nas imperfeições dela. E isso é o bonito do evangelho, de ver o Espírito Santo fazendo isso na gente, sabe? E ao invés de eu carregar isso como uma mágoa com Deus, porque muita gente se revolta, porque Deus fez isso. Uhum. E eu falo assim, porque Deus queria me dar um coração alinhado com dele. Porque Deus queria que eu experimentasse um amor que eu não conhecia. Um amor que você fala assim, sabe o quê? Tá bom. Deixa, é a limitação dessa pessoa. Era a limitação do meu pai, era a limitação da minha mãe. Eles fizeram o melhor, magoaram a gente, fizeram coisas, expuseram a gente a perigos que Deus guardou. Mas assim, cara, eles estavam dando o melhor. E hoje eu penso nisso, eu vivo com muita intensidade o evangelho, porque eu falo assim como meu pai foi... Ninguém esperava... Gente, ele tava saindo da praia. Assim, quem infarta saindo da praia, né? Tipo assim, ele não tava num dia desesperador de trabalho, enfim, eu não sei o que ele tava vivendo, porque eu já não tinha mais muito contato. Então, assim, todo dia é uma oportunidade. E a gente vai errar, eu vou brigar com o marido, eu vou brigar com as filhas além da conta, sabe? A gente sempre vai passar do limite. É porque eu acredito que a gente tem uma visão dos nossos pais, como crianças, de nossos pais são os nossos heróis. Então, quando a gente é pequeno, a gente tem muito essa visão de nossos pais são nossos heróis e a gente cresce com isso, né? Criando grandes expectativas dentro daquilo que eles podem nos oferecer, do que eles podem nos ensinar, porque a gente espera isso dos pais, né? Um cuidado, ensino, direção, caminho. Só que quando a gente cresce e olha para os nossos pais, eu falo porque eu vivi isso. Eu comecei a olhar para os meus pais e entender que eu, como adulta, eles deram o melhor que eles podiam dar, na condição que eles tinham. Exato. Aí você começa a mudar um pouco. Será que eu comecei a pensar um pouco nisso, sobre meu pai, minha mãe, né? De coisas que eu tinha que perdoar eles também. Eu olhei pro meu pai e falei, cara, dentro das condições que ele tem, ele realmente me deu o melhor. Entendeu? Talvez o melhor dele não foi bom. Infelizmente, talvez ele tenha falhado como pai, minha mãe às vezes falhou como mãe. Mas dentro das falhas, eles me deram o melhor que eles podiam me dar. E olhar para isso, entender com misericórdia, nos cura um pouco, sabe? Porque quando eu comecei a olhar pro meu pai e falar assim, caraca, olha a história de vida dele, que ele construiu, as limitações que ele O que tinha. aconteceu com ele quando ele era uma Quando criança? ele era uma criança. Exato. Como a minha avó, como meu avô tratavam ele. Então, dentro daquela realidade, poxa, talvez ele tenha dado o melhor dele. E aí isso libera também ele, sabe? Pra entender que, tipo assim, pai, eu te perdoo, mãe, eu te perdoo, sabe? Porque eu sei que você me deu o seu melhor e vai viver em paz, sabe? Não carrega isso com você também, não, porque eu tô me curando, sabe? Porque por mais que às vezes os nossos pais falem, e isso me curou muito na minha paternidade com Deus, quando eu entendi isso. Porque eu não conseguia ver Deus como pai, porque eu não tinha tido essa paternidade. Você e Bianca tiveram, tipo, um pai amoroso que tava ali. Eu não tive essa presença, eu não tive esse pai. E aí, quando as pessoas falavam de um Deus bom, eu falava assim, mas como assim Deus é bom, Deus é pai? Ah, eu falo com seu pai, tá, mas o que que é um pai? E aí eu tive essa cura e eu olhei e falei assim, caraca, tudo bem, meu pai talvez falhou aqui comigo, mas Deus nunca falhou comigo, ele sempre esteve aqui. E às vezes essa visão distorcida de Deus vinha dessa ausência que eu tinha. Então, acho que olhar os nossos pais assim, nos cura aqui e nos cura ali, sabe? Sim. Pra gente conseguir enxergar Deus sem enxergar, porque Deus não é os nossos pais aqui da Terra. Sim. Ele é um outro nível de pai, sabe? Essa é a responsabilidade dos pais de hoje em dia. Né? Eu tava até conversando com o Carlinhos também sobre isso. A Maria Luísa, nossa filha mais velha, perguntou sobre... ser mãe, né? Tipo assim, por quê? Umas perguntas assim, por que a gente tem que casar? Né? Se a gente vai, sei lá, no céu, não vai ter casamento, não sei o que. Ela tava me perguntando. Por que que a gente tem que ter filho, então? Porque, né, a gente não vai lembrar, como é que é isso e tal. Aí, a gente falou, olha, a gente não tem todas as respostas, mas assim, só a partir do momento que você casa, você passa por esse processo, né? Tem pessoas que não sentem, vamos dizer assim, um chamado a casar e ter filhos, eu não tô nem discutindo isso, mas assim, a partir do momento que você casa, você aprende o cuidado, né, de um amor, assim, realmente apaixonado, um amor que você tem que
se doar, você tem que se reter de algumas coisas em prol daquele relacionamento. E aí, que é o nosso relacionamento com Cristo, que ele nos compara a uma noiva. Então, pra gente entender essa figura, né, que o Senhor tem pra gente na eternidade. E quando você tem um filho, é realmente uma porção que se abre dentro da gente, que é só Deus. É um sentimento que você não tem uma explicação. Então você vê assim, aí você passa a entender, cara, se eu sou capaz de amar dessa forma, nessa profundidade, sabe, dou minha vida, né, por essa criança, imagina, o Senhor, né? Então, assim, algo espiritual na maternidade e na paternidade. E por isso que às vezes às vezes não, o diabo quer, o inimigo das nossas vidas, quer distorcer isso. Ele quer quebrar os casamentos. Ele quer que as pessoas, não, é produção independente. Nada contra. Se é a sua única opção, não sei. Não, a única opção que eu digo, assim, não sei, vamos dizer, não conseguiu casar, tá mais velho, tem que fazer uma fertilização. Não sei, eu não vou entrar em detalhes, eu não sei. Cada um tem, é isso que eu quero dizer, cada um tem a sua história, cada um tem as suas conceitos, não sou eu que vou dizer. Mas o padrão de Deus você tem que casar. E você tem que ter filhos para você experimentar isso, sabe? Então, é um relacionamento, assim, muito lindo, né? Muito lindo. E que eu fui descobrir isso, que aí foi quando eu entrei realmente no Senhor. Eu e meu marido, a gente casou. E a gente, muito novos, 20 e poucos anos, a gente foi morar no interior do Rio de Janeiro. E lá não tinha igreja perto, não tinha nada, mas a gente sempre frequentava uma célula, alguma coisa lá no Rio e tal. Então, a gente sempre estava em contato. Parece assim, aquela chaminha, assim, Semente da infância. ela mantinha ali, sabe? Só um gap aqui. Hoje a Tati ela é responsável pelo Ministério Infantil e eu tenho certeza que aquele empenho que você põe lá é lembrando dos dias que as sementes foram recebidas quando você era pequena, né? Se Deus quiser, a gente vai também ouvir muitas histórias Frutos lindas desse ali. tempo, né? E então, quando a gente se mudou, né, meu marido foi fazer faculdade na cidade, que não era uma cidade muito grande, mas era uma cidade ali que é universitária. E eu já tinha Maria Luísa bem bebezinha, então a gente se mudou, porque, tipo assim, com bebê na fazenda, não tinha assim, gente, internet, faltava luz às vezes dias, sabe, era bem interior. E a fazenda foi assaltada, então a gente ficou com medo, enfim, mudamos pra cidade. Ali, aí eu falei assim, a gente tem que procurar uma igreja. E o Carlinhos não foi criado num lar evangélico, foi num lar católico. Então, assim, tudo bem, sempre... Eu falo assim, ele sempre foi crente, gente. Dava raiva dele, porque ele era crente sem saber que ele era crente. Esse tipo de pessoa? Sabe aquele tipo de pessoa que, sem ser crente, que tem caráter. Que era crente. Pois é, eu que era crente, ele me dando ali várias lições. E aí que tá, ele recebeu princípios cristãos da família dele. Sabe, que eu admiro, assim, demais. Que eu falo assim, gente, eles são... Sabe, assim, nos princípios, no caráter, na excelência, eles são top. E provando que não é religião, né? É realmente raiz em princípios. E aí eu falei, a gente precisa procurar uma igreja. E ele falou, tá bom, qual, né? Que aí tinha metodista, batista, não sei o que. No entanto, eu nem sabia, porque a gente, no Rio, a gente era assim, vamos numa igreja, vamos ver onde tem culto. A gente ia Foi uma época que teve muito boom das igrejas, assim, comunidade, sabe? Era assim, não tinha muito aquela cara de igreja, não formava, essa é tradicional, essa pentecostal, nem sabia que existia essa diferença. E aí eu falei assim, uma prima minha falou que a igreja batista que ela vai é muito legal, vamos procurar. A gente foi naquela igreja batista, uma igreja, gente, super tradicional, do interior. E a gente nem sabia. Então, assim, eu lembro que eu cheguei primeiro dia, tipo assim, com um vestido tomara que caia. Sabe, assim, tipo, toda jovenzinha, com uma bebezinha. O Carlinhos também de bermuda, chinelo, porque a gente ia em frente à praia, a igreja que a gente ia. Então, era essa pegada, pessoal de chinelo, surfista. A gente chegou lá, assim, os ETs, né? E toda vez que a gente ia, a gente chegava meia hora atrasado. Então, assim, era um escândalo a nossa família, sabe? Aí eu lembro que uma irmãzinha veio... Vocês sabem o que é inário? Inário cristão? Sim. Então, é um negocinho que tem as musiquinhas. Tão nova assim, Tati. Não, mas, enfim. Aí ela falou assim, você já tem um inário? Eu falei, nem sei o que é isso. Ela, você tem que ter um inário. Gente, ela não falou da Bíblia. Ela não falou assim, você tem que ter uma Bíblia. Ela falou, você tem que ter um inário. Aí eu, então tá, então me dá um, sabe? Era aquela coisa assim, você ficava cantando. E eu falei assim, é o propósito de Deus, né? Os pastores que estavam lá, muito semelhante à história aqui da Dália e do pastor Samuel, né? Que a gente chegou alguns meses de diferença, eles super jovens, da nossa idade, mais ou menos. Então, assim, é muito semelhante o que a gente tá vivendo aqui. E aí eu lembro do pastor vindo conversar com a gente. Vocês são batizados? Cara, estranho.
pô, vem, sabe? Perguntar se eu sou batizado, se a gente é casado. Veio perguntar se a gente é casado. Vocês não eram casados? Não, a gente era casado. Era. Mas assim, tipo, a gente tava acostumado a igreja grande, entra e sai, não tem ninguém negócio. fuça a sua vida, né? Ninguém fuça a minha vida, tá perguntando demais, pastor. E aí ele falou assim, não, que a gente queria ir lá na sua casa visitar. Eu saí dali, eu falei, Carlinhos, esse povo é muito estranho, eles querem ir lá em casa. Tipo assim, que parada é essa? E aí foram lá, marcaram um dia, eu assim, super assim, tipo, O que vocês Incomodada. estão fazendo aqui? tipo assim, que tá muito esquisito isso. Aí eles foram lá, oraram, perguntaram pra gente, assim, algumas coisas e tal, conversaram, tá bom. Assim, hein? Enfim, aí apresentamos Maria Luísa, a gente descobriu que representava a criança, né, e tal, orava e tal, não sei o quê. E aí eles foram nossos pastores, gente. Assim, eu falo que a nossa conversão foi muito antes, assim, a conversão de entender que o Senhor é o nosso Salvador. Mas, assim, a caminhada cristã, o pastoreio, como isso faz diferença? Então, o pessoal que fala assim, eu assisto na internet, cara, não desfruta do que é ser pastoreado por alguém. Não desfruta de realmente ver a sua vida. O pessoal paga rios de dinheiro para terapeuta e não se submete a um pastor que é de graça, pelo menos assim, né? De graça. Então, eu acho isso muito contraditório, né? Porque, cara, Deus mandou o filho dele para pastorear 12 carinhas aqui, entendeu? Se fosse tão sobrenatural, Deus tinha feito de outra forma. Deus não fazia Jesus vir e se relacionar com pessoas. Então, existe um mistério nesse convívio, sabe? Então, esse nosso pastor, ele sempre falava assim, é igual um monte de porco-espinho numa noite de inverno. Pode estar frio. A única maneira deles sobreviverem é estando juntos, ainda que um espete o outro. Perfeito. Então, igreja é isso. Olha, trabalho, a gente não aceita espinho no trabalho, entendeu? Às vezes na família, às vezes num relacionamento tóxico que ficam falando. Agora, na igreja tem que ser o céu. Não, não é o céu, é a igreja. Tá uma onda hoje em dia, assim, de pastores abusivos. Tem escutado, assim, as pessoas na internet têm falando de pastores abusivos. Mas, às vezes, nosso ego também tem que tomar um cuidado. Porque é nosso ego de não receber um conselho falando, não, você está errado, não é pra fazer isso, não é esse caminho, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. O pastor é abusivo mesmo ou você não tá querendo se submeter a algo que é bíblico, né? A algo que tá errado, tá nitidamente errado, mas a sua carne, seu desejo quer ir pro outro lado, sabe? Perfeito. Enfim. Porque a interpretação, ela abre portas, né? Então, assim, aí às vezes a pessoa quer interpretar com base naquilo que é mais Mas e volta no que ela ela. falou, né? Que eu gosto desse versículo que você falou. Os mais novos, eles aprendem com os mais velhos. Sim. Imagina, Tati, você falou que você tem 42, eu tenho 30. Cara, você tem 12 anos a mais que eu numa caminhada. Eu, com 12 anos atrás, eu tinha 18. Cara, eu não sabia nada. Imagina eu com 42. Então, assim, você já trilhou esse caminho. Sim. Então, assim, pastores, cara, são autoridades dadas por Deus, sabe? Existe uma unção, existe uma autoridade dada por Deus. Claro que não em coisas assim, né? Cada casa tem um marido, uma mulher, um sacerdote, um pastoreio dentro da casa. Mas, assim, tem coisas que são bíblicas, que é uma pergunta. Quantas perguntas às vezes eu fiz pra Dagny e ela trouxe luz? E eu falei, cara, deixei de desagradar o coração de Deus, porque eu né, querendo ou não, você tem que se humilhar um pouquinho pra confessar um pecado. Mas olha só. E a gente tá perdendo isso, né? A estratégia do inimigo, ela é muito mascarada. Então, começa a falar para a criança, essa educação hoje é positiva, por exemplo, que chamam. E eu sei que a gente já melhorou em muita coisa na educação. Eu entendo isso, gente, né? Melhoramos em muitas coisas. Mas o que se ouvia antigamente? Obedece os mais velhos. É verdade. Ouve os mais velhos. Sim. Chegou, tem o seu avô mais velho, você vai falar o quê? Benção, avô. Isso está sendo tirado. Já foi tirado. Entendeu? Então, a criança, ela está sendo tratada de igual. Só que a criança não é igual. Não é igual. Misericórdia. Entendeu? Então, cria-se toda uma geração falando assim, o que eu falo dá certo. Como que vai vir alguém me ensinar? Entendeu? Como que vai alguém dizer se eu... Entendeu? Como que eu tenho que namorar ou não? Como que vai alguém dizer... E se a pessoa não se submete, isso é bíblico. Se a pessoa não se submete ao que está vendo, as pessoas que estão vendo, como vai se submeter a Deus? Entendeu? Então, assim, isso tudo começa na nossa casa. Eu trabalho com criança. Eu acho que até os adultos têm um pouco de medo de mim. Gente, eu com esse 1,5 m. Os adultos, assim, acham que eu sou muito brava. Mas não é que eu sou brava, é porque eu sou, assim, meio focadinha nessas coisas, sabe? Foi igual eu falei, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Claro, eu gosto de conversar com pessoas. Eu não tenho, sabe, não tenho falar assim, eu tenho timidez, mas não é timidez de câmera, de microfone. Eu tenho uma timidez, assim, que eu sou retraída. Eu prefiro ficar observando,
Eu prefiro, eu não preciso estar no meio falando. Sabe, eu prefiro, até porque eu falo muita besteira, gente, muita besteira. Eu falo mesmo, assim, eu falo demais. Nossa, se explodir, então, assim, já era, eu vomito tudo, né? Então, assim, eu tento falar menos. Pra não banalizar, aí vem aquilo que você fala de integridade, pra não banalizar aquilo que Deus me dá pra falar. Porque se eu deixar a Uau. minha carne ficar fluindo, gente, eu falo É o muito sistema besteira. que você desenvolveu pra você se conhecendo, né? É pra eu proteger e guardar o que o Senhor quer fazer através de zelo do mim. testemunho. Entendeu? Porque, Sim. gente, eu, pelo amor de Deus, eu fui criada no Rio de Janeiro por uma família bem doida, bem liberal. Eu não tenho, dentro de mim, eu não tenho uma bagagem boa, entendeu? O que pode vir bom de mim é o que eu aprendi na palavra e nesses anos de convívio com o Senhor. Entendeu? Então, assim, se eu falar assim, fechar a comporta de Deus e abrir a minha, gente, eu vou falar. Ou das duas, uma. Ou a igreja vai encher, vai ser um boom na igreja, falar, quero ir pra lá, entendeu? Que lá tudo pode. Ou então vai esvaziar tudo, que ela fala assim, cara, é um escândalo essa pastora, entendeu? Então, assim, eu não falo pra todo mundo que eu sou pastora, porque não tem por que falar, porque eu fico com medo. Eu falo assim, gente. Me fala mais sobre isso. Uma vez eu escutei isso, você falando sobre isso, e eu pensei, cara, que zelo. Uma vez você falou assim, eu prefiro que as pessoas venham às minhas atitudes, perguntas da igreja. Me fala mais um pouco sobre esse assunto, sobre essa integridade, sobre esse zelo na caminhada com Deus. Eu vejo que você. Quando a gente foi fazer o podcast, eu falei, cara, a Tati fala. Eu vejo que a Tati tem autoridade sobre muitas áreas. Como você falou, você é muito eclética, meio uma bagagem do passado aí. Mas uma coisa que eu vejo que você carrega muito, você sempre traz nas palavras, né? É sobre esse zelo, essa integridade, cuidar do pecado, cuidar com aquilo que as pessoas estão vendo, sabe? Fala um pouquinho mais sobre isso. Como você fez na sua vida para você conseguir ter uma bênção, apesar de você, apesar do que você tá falando, né? Que se abrir a Tati, então fecha a Tati. Como foi isso, Tati? E não é assim, gente, né? Alguém entenda, nossa, ela sufoca, né? Precisa. Você mata a sua carne, né, Tati? É isso. Sabe? E não é um personagem, Uhum. entendeu? Não é assim, não, vou fazer um personagem, porque, né? Não, não é. Sem ser religioso, me dá essa chave, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu vou aproveitar pra falar uma coisa aqui. Dessa questão de zelo no testemunho. Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu tenho buscado muito isso, porque uma vez eu olhei aquele versículo que fala que ai de vocês que levaram as pessoas a pecar. Era melhor que você colocasse Uma pedra no pescoço. uma pedra no pescoço e joga lá no fundo do mar. Eu cara, falei, esse versículo é caraca, velho, eu forte. não posso levar as pessoas a pecar. Mas, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. É tão difícil e eu fico tão irritada e chateada um pouco com isso, porque eu trato todo mundo com muito respeito. Eu respeito muito todas as fés. Meu pai é de Umbanda, sabe? Respeito muito a fé dele, já estudei muito sobre, já convivi com muçulmano, com judeu, com todo mundo. Eu respeito muito católico, todo mundo, sabe? Tipo assim, essa semana mesmo eu ouvi muitos espíritas falando sobre a fé deles e eu ouvi com todo respeito, com todo amor, sabe? Tipo assim, não me importa que você tenha uma fé diferente da minha. Eu vou conseguir conviver com você da mesma forma, porque a sua fé não afronta a minha, entendeu? Só que parece que a minha fé afronta sempre as pessoas. E tipo assim, ai, nossa, porque você não vai beber o quê? Porque você é crente? Ah, você não vai fazer por quê? Porque você é crente? Hoje em dia as pessoas, você ser cristão é uma ofensa, sem nem você abrir a boca. Você entende? Aí tipo assim, ah, você não faz isso por quê? Igual esses dias uma pessoa falou comigo, ah, tá, mas você não se relaciona com ninguém por quê? Porque você é crente? Ah, então tá, então não pode. Mas, gente, não é questão que não pode. A questão é que, cara, eu amo tanto a Deus que eu não vou fazer isso com ele, entendeu? Isso afronta quem ele é, tipo, Isso abre entristece um o coração leque, dele. na minha opinião, isso abre um leque de muitos posicionamentos, muitas verdades. Vamos lá, eu vou contar uma história. Eu trabalho para uma pessoa, um empresário, e ele é muito bem sucedido na Bolsa de Valores aqui dos Estados Unidos e tal. É um homem muito próspero. E ele uma vez falou para mim: sabe por que eu não bebo? Nunca bebi? Porque eu sempre quis ser bem sucedido. E ele falou assim, que a esposa dele morreu e ela que tomava vinho, aquela coisa toda, e ele jogou tudo fora. Perguntou se eu queria. Eu, não. E aí ele falou assim, eu nunca bebi. Eu falei, você não bebe? Eu não bebo porque eu sempre quis ser bem-sucedido e eu sempre entendi que a bebida tira a minha capacidade de estar equilibrado, de estar centrado no que eu estou construindo. Um cara desse fala isso e as pessoas aplaudem, Exato. entendeu? Tá tudo bem. E tá tudo bem, é o posicionamento dele. E aí a Bíblia fala, as nossas escolhas, o evangelho é loucura para o mundo. Yeah. Entendeu? Então, assim, e existe outra coisa. Se as pessoas
são tuas amigas, mas não ao ponto de respeitar a tua opinião, elas não são tuas amigas. Entendeu? Então, assim, você se importa com a opinião de quem não é teu amigo? Sabe? Então, assim, ainda que seja um amigo, você tá te dando um conselho que vai contra o que Deus instituiu, você também... Porque a palavra fala, olha, ouve de tudo, mas só retém o que é bom. É a mesma coisa que você falar. Não estou comendo porque eu estou Jejum de intermitente. dieta. Ou dieta, Tá tudo bem. Ah, não, tô comendo porque eu tô fazendo um jejum. Porque daí você tem que explicar, né? Porque... Não, fica assim, assim, jejum por que você intermitente tá comendo? na Porque você- moda. Não, eu tô fazendo Né? Você jejum. pode fazer o jejum intermitente, Ah, não, mas o mas jejum come. espiritual, não. Não, aí você é bitolada. Ah, você é bitolada, hein? Essas coisas, E você nunca sabe tá o que é? comendo nada, nunca tá fazendo nada que você é bitolada. Eu falo, cara, graças a Deus. Eu sou bitolada, Eu acho que é um então. posicionamento. E aí, voltando nesse pastor que nos ensinou muitos fundamentos dos primeiros passos, ele uma vez falou assim pra mim, que eu tava com essa mesma questão. Eu tinha um problema com bebida, eu bebia muito, muito. Eu não imagino isso. Cara, eu bebia muito. Eu Ela tenho fala, cara, eu bebia muito. muito. Tipo Não era assim, pouco, era muito. muito. Hoje eu não consigo passar de 8h30 da noite, o pessoal fica brincando, né? Mas assim, é porque eu já virei muitas noites, já acordei na praia muitas vezes com os amigos e tudo, aquela farra muito solta na Rio de Janeiro, enfim. Então eu gastei todas minhas fichas pra ir dormir tarde. E uma vez eu tava falando com ele, justamente por causa do environment, do ambiente, que era a família da minha mãe, que era sempre muito alegre, gente. Imagina assim, festa, música ao vivo e muita bebida. Aquilo dali pra mim era assim, festa, entendeu? E aí eu falo, aquela Tati ainda tá aqui, entendeu? Tipo assim, se eu Brincar um der, pouco. se brincar um pouco. Abertura, abrir umas Oi, portinhas, né? voltei. Assim, não vão. Assim, hoje, graças a Deus, já tô consolidada, né? Na fé e tudo, mas assim, igual o Paulo falou: olha, tem um espinho na minha carne que não sai. Já pedi pra Deus tirar. Então, assim, eu não brinco com isso, sabe? E então a bebida pra mim era um problema, porque eu gostava de beber. Eu gostava dos amigos que bebiam comigo. Eu gostava desse ambiente. E o Carlinhos nunca bebeu. Meu marido nunca bebeu. Nunca. Nunca ninguém proibiu. Ele nunca bebeu. Aí aquilo me dava uma raiva, sabe? E uma vez eu lembro que eu tava muito bêbada. E eu tava reclamando. Tomara que minha sogra não ouve isso. Não sei isso. Eu tava reclamando dos sogros. E aí, eu falei, porque minha mãe, meu pai, que era isso, que era aquilo. Aí ele foi e falou assim, aí o Carlinhos não é de explodir, não, eu que sou, né? E aí ele foi e me deu uma lição. E eu lembro assim, cara, eu tava muito, 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 muito bêbada. E ele falou assim, que Amy, então, né? Se é isso que você quer, se é isso que você admira, olha como que você tá, não sei o quê. Eu bêbada ali, e era o meu marido, a gente não era crente. E ele me deu aquela lição, e aí sabe assim, quando deu aquele, mesmo? Sabe? Tipo assim, isso não deu bom pra ninguém, não deu boa pra ninguém. Por que eu tô fazendo isso comigo? Sabe? Aí eu passei. No entanto, o sintoma, gente, que eu descobri que eu tava grávida, da Maria Luísa, a primeira, foi que eu não conseguia ver bebida. A bichinha já era tão crente, feto, que eu não conseguia. Aí eu cheguei pra uma amiga, ela falou assim: você quer uma cerveja? Eu falei assim, cara, não tá descendo. Aí ela falou: você não tá grávida, não? Eu falei, não. Toma um remédio. Aí ela vai fazer um exame. Tava grávida. Desde então, não bebo, entendeu? Que a bichinha fez algo Ela era dentro de muito mim. santa, exatamente, não permitia nada impuro. Graças a Deus. Porque justamente a bebida envelhece, entendeu? Bebida desidrata. Não. Nossa, e se as pessoas soubessem, né, do que está por trás da bebida, né? No mundo espiritual. Sabe? Então, assim, abre um portas que leque de ela muita abre. abre muitas portas, entendeu? Então, Ela é assim, um acesso ao mundo espiritual, né? é. Ela é um acesso. Quando você Eu achei bebe, interessante também ouvir alguém falando que, no entanto, aqui nos Estados Unidos se chama loja, quando você vai, essas lojas que é de liquor and Liquor. spirits. And spirits. É. Nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Repara. Caraca. Então, assim, pode ser que esteja uma tradução, né, que spirits não é spirits, mas é estranho, né, chamar de spirits. Estranho. Quando eu estudei sobre outras religiões, que eu descobri que a bebida era um acesso, né? Sim. Tanto Na quando- macumba, todos os eles rituais tomam começam cachaça, assim, tem que a ficar cachaça. bêbado, né? Tem Sim. que beber. Mas então... Eu aí- bebo vinho, tá, gente? Só pra não E escandalizar ninguém aqui, mas eu não... Hoje eu penso essa- muito sobre Eu essas acho que são coisas. etapas, entendeu? A Bíblia fala sobre isso, tem coisas que te E se traz conhecer condenação. também, né? Se conhecer, porque pra você foi um problema grande É, no passado. Tipo, Eu acho é. que se isso é um problema pra você, né? Isso daí, assim, é uma complicado. questão muito pessoal, né? E Eu do acho Espírito Santo tem que do Espírito Santo que te trabalhar, convence. Eu acho que, falando sobre submissão, cara, se na tua igreja é proibido, ou então você muda de igreja.
Falar, porque eu vou nessa Yeah. igreja, essa igreja... A gente teve um exemplo desse nessa igreja que a gente ia no Brasil, que a gente ficou muitos anos lá, a gente se converteu, vamos dizer assim, nela, a gente foi pastoreado nela e ficamos lá até quase vir pra cá. E teve uma menina, nunca mais esqueço, ela era da minha célula, estudante de medicina. E aí ela ficava revoltada, porque na igreja... E a nossa igreja era avivada, depois ela avivou, deixou de ser tradicional, foi um boom de jovens na cidade, foi uma coisa incrível. E ela achava que era revoltante não poder ir, sabe, assim, de roupinha, sei lá, transparente, roupa decotada e tal, porque a gente, né, ensinava isso, não convém. Uhum. Essa menina se formou, aí ela foi pra... Onde é que é aquele lugar? Acho que é Índia. Tem aqueles templos, né? Não sei se é Índia. E que não pode entrar com roupa aparecendo parte do corpo. Aí ela botou um post na época. Ai, que lindo, tinha que vestir isso. Eu fui lá para um templo hindu, Pra aprender. e lá se veste. Mas aí na igreja, é religiosidade. Entendeu? Então, assim, gente, essa É igual lá em Abu Dhabi, quando eu morei lá, amado. Tem conversa, não. Tem que se tampar. E tem que respeitar a fé deles. Porque você Exatamente. está no ambiente da fé da pessoa, né? Exatamente. É isso que eu não entendo. As pessoas batem tanto na igreja. Cara, simples. Tem tanta religião no mundo. Segue outra. Vai pra outra. Segue outra. Ah, porque E aqui paga não o preço. aceita esse tipo de casamento. Vai pra uma que aceita o tipo de casamento Sim. que você quer. Tem tanta religião no mundo. Sim. Segue uma que já que você não quer, né? Aí quer estar lá na igreja E mudar cristã. o que se acredita lá. Isso não... Gente, você vai jogar tênis, você precisa seguir a regra do jogo. Exato. A regra do jogo é a Bíblia. Não quer seguir a Bíblia? Muda de religião. Sim. Vai pra uma que não tem a Bíblia e não vai falar que o que você tá fazendo é errado. Porque lá na nossa é assim. E essa é a diferença. É E aí, assim. o que eu tava, justamente, voltando ao gancho que esse pastor falou pra mim, eu perguntando sobre a bebida, ele falou assim, Tati, na verdade, no fundo, as pessoas querem ver o seu posicionamento. Vão te tentar e vão te confrontar pra ver até onde você resiste. Eu acho que nisso é que eu aprendi. Eu preciso levantar esse padrão. Eu sou perfeita e consigo tudo? Não. Mas eu preciso levantar esse padrão. As pessoas precisam ver. Tem pessoas que estão conseguindo. Tem pessoas que estão mantendo A criação espera com grande expectativa. a manifestação revelação dos dos filhos de filhos. Deus. É. Sabe? Então, assim, é um posicionamento que, depois que eu aprendi isso, cara, as pessoas estão esperando que eu faça isso. Esse meu chefe, ele me perguntou assim, você vê, assim, como é que Deus faz as coisas. Eu tava aqui construindo uma carreira de corretora, né? E aí, um monte de coisa, e vinha um monte de ideia, e amigos falando, faz isso, faz aquilo, e tarará. Enfim, super promissor. Me apareceu uma oportunidade de trabalho, de trabalhar de governante numa casa. E aí, contramão daquilo, eu falei assim, porque eu fiz uma oração, tava muito infeliz no meu outro trabalho, e eu fiz uma oração muito específica, eu falei assim, Deus, eu preciso de mais tempo, eu não preciso de mais dinheiro. Não preciso. E quando eu fiz essa oração, e eu falei, se o problema é dinheiro, que eu ia pedir demissão. Eu falei assim, eu vou pedir demissão, e aí o Espírito Santo falou, isso é o que você quer ficar em casa. Mas vai ser sem propósito. Vai ser só pra você. Você vai estar em casa, você vai estar cuidando da sua família, você vai estar descansando. E aí eu falei assim, aí me veio um ímpeto, que aí eu sei quando é uma oferta que o Senhor tá me pedindo, me impulsionando, assim, porque o Senhor não nos pede exatamente, né? Ele te diz assim, olha, quem sabe, Já é. vamos ver se você cai nessa. E aí me veio aquele ímpeto assim, então eu vou trabalhar e eu vou dar o meu salário. Que aí vai ser mais difícil, eu vou trabalhar onde eu não quero e sem receber. Cara, eu fiz isso. Meus 3 pagamentos foi assim, gente, em 3 pagamentos. O Senhor mudou a minha vida, assim, profissionalmente. E aí, esse meu ex-chefe, ele veio com uma proposta muito boa de duplicar meu salário. Só que ele ia aumentar as minhas horas. Aí eu falei assim, Conheço essa história na Bíblia, não foi assim? O faraó, quando... peraí, eu orei pro Senhor mais tempo, não mais dinheiro. Falei, tá, é a resposta, que eu tava pedindo uma direção. Senhor, eu preciso Sim. saber o que eu vou fazer. E aí apareceu outra oportunidade, onde esse meu chefe, ele falou assim, a esposa dele morreu e ele precisava de ajuda. Um homem que sempre viajou, sempre cuidou dos negócios, não sabia onde é que tinha uma porta na casa. E ele falou, Tati, eu preciso de ajuda pra você cuidar de tudo. Pagar conta, fazer compras, cuidar do cachorro. Eu preciso, tipo assim, de uma esposa, né? Assim, uma mulher administrando a casa. E ele me fez uma proposta que era, faz o seu horário, não precisa vir todo dia, eu vou te pagar X, que era quase o dobro do que eu ganhava no outro lugar.
E aí eu falei, essa é a porta. Eu consegui reconhecer. Eu falei, porque... E Deus ainda deu mais dinheiro, sabe? Tipo, por isso que eu falo, ninguém fica devendo Deus. Então, ele me deu mais tempo. E aí, quando eu falei assim, agora eu vou ter tempo para me dedicar à carreira de corretora. E aí, peraí, aí eu comecei a analisar, sabe? Eu falei, peraí, se eu pedir mais tempo, eu tô com tempo vago e eu tô preenchendo com outra coisa? Sabe? Eu falei, não, Deus tá me pedindo isso e me botou aqui. E eu vou cuidar dessa família. E aí, esse senhor, você vê, aonde, gente, uma pessoa bilionária do stock market de Nova York, conhece os maiores investidores, os maiores não sei o quê. Você vê, ele teve na posse do Trump a última vez, entendeu? É super importante sentar e conversar com uma brasileira, entendeu? Que trabalha ali no ambiente da casa dele, sabe? E aí é que vem a autoridade de Deus. Porque ele senta comigo e ele me busca conselhos. Ele busca conselhos. Então, ele estava me perguntando, lá no Brasil, que ele pesquisa tudo. Lá no Brasil, a maioria é católico. Aí eu falei um pouco, falei, agora já é mais, né, evangélico, que seria meio que protestante aqui e tal. Aí ele falou assim, e você, como é que foi, assim? Você nasceu católica e depois largou pra lá, né? Aí eu falei, não, justamente o contrário. Aí ele, porque aqui é assim, todo mundo nasce protestante e deixa pra lá depois. Aí eu falei, não, o contrário. Não falei que eu sou pastora. Aí eu falei, não, o contrário, dei pra ele um devocional. Gente, um devocional que você tem que ter também sabedoria, né? 1 minute per day. Então, assim, é 1 minuto. É uma leitura de 1 minuto. Todo dia esse homem lê. E ele chegou pra mim e ele falou assim, ele lê livros e... Enfim, é um cara brilhante. E ele falou assim, muito bom esse livro que você me deu. Muito obrigada. Esse livro. Sabe? Então, assim, a gente não pode E desperdiçar. ele não sabe que você é pastora? Ainda não. Uau. E essa é a estratégia que você tem usado, então? De estar lá, dar uma palavra. De servir ele com excelência. Servir com excelência, com retidão, com zelo, carinho. Porque eu podia fazer, gente, tudo de qualquer maneira. Eu podia pegar coisas da casa. Eu podia... Sei lá, eu podia fazer tanta coisa errada. Sabe? Eu podia ser enganosa. E já que ele é um cara tão tio, assim, tão bonzinho... Se aproveitar disso, né? E não, tô lá, eu cuido. Aí, olha só como é que Deus bota semente na nossa vida, que tudo é para um tempo, como o Esther, né? Fala assim, talvez seja para um tempo como esse. E a gente não desperdiçar o que a gente ensina para as crianças. Por isso que cada aula lá no Ministério Infantil, eu falo assim, cara, isso daqui pode ser uma semente que eu não vou ver o que isso vai gerar. Mas daqui a 30, 40 anos, isso vai ser a ferramenta, o recurso que ela precisava naquele momento para explodir em alguma área. E aí, quando ele me contratou para tomar conta de tudo na casa, tarará, ok, é isso que eu faço na minha casa. Então, para mim foi um prazer, porque é o que eu gosto, é o que a gente estava falando. Eu, por mim, eu quero ficar em casa, cuidando da minha casa, pagando continha, e bebelô, e não sei o quê, entendeu? E ele me paga para fazer isso que eu gosto, sabe? A Maria Luísa, minha filha, até... Ai, tá lá na sua outra casa, né? Porque às vezes, como eu faço compras também, eu falo assim, não tinha um macarrão aqui em casa? Ai, eu comprei lá pra outra. Aí ela, ai, desculpa, na sua casa chique. Tá lá, né? Aí ele... perdi, gente, né? Falando da Isa. ZHzinho, bateu. Não, você tava falando das sementes, que você então, nunca e sabe pra onde aí, você vai usar. essa história das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas e as mais novas se submeterem a esse ensinamento, a maior diferença foi que ele falou assim, e se você pudesse, você poderia cozinhar pra mim? Alto. Botaram, Dentro das suas caixinhas do baú da Tati. Aí eu falei, pode deixar. Cara, ele emagreceu já, eu acho que 60 pounds. E você tá cozinhando saudável pra ele. Cozinhando saudável, comida boa, comida brasileira, comida americana. Eu sei cozinhar, entendeu? Assim, eu gosto de cozinhar. E a Tati cozinhava com a avó, né? E também fez cursos, né, na área de confeitaria. Então, Deus já tinha... A gente nunca é nada desperdiçado com o Senhor, nada. né? A minha mãe sempre falava assim, saber nunca é demais, né? Saber não ocupa espaço. É verdade. Então, assim, eu sempre me empenhei, eu sempre gostei. É um zelo que eu tenho na minha casa e que eu tô manifestando que eu vivo na minha casa, na casa de outras pessoas. E ele é super faceiro, comendo comidinha fresca. Porque aqui é muito fast food, né? Pra quem não sabe, a galera é iFood o tempo inteiro. É quase não cozinha, Tudo né? era cozinha congelado. é sempre limpa. iFood não, é Instacart, né? A cozinha dos Aqui não tem americanos iFood, não, nem sei como Eu nem sei também, mas eu sei que Instacart tem.
Mas Não, é sempre Uber limpinha, Eats. né? Quando você vai na casa dos americanos, o fogão tá sempre novo. Era aquela coisa toda de congelados, assim, congelados, não comida congelada, era, né? E eu detesto, assim, eu sempre fui chata com comida, de comer bem. energético, porque o meu acabou. Pega aqui. Entendeu? Jesus Pra amado. mim. E aí, enfim, então assim, foi uma semente que as minhas avós nunca saberiam, que elas estavam me ensinando uma coisa que seria o meu maior diferencial. Hoje... Entendeu? Que, tipo assim, é uma coisa boba, gente. Aí você vê um monte de mulher hoje que não sabe fazer um ovo frito. Entendeu? E tipo assim, o que que é? Você sabe cozinhar, não ri não, pode parar. Ai, eu não gosto. Ô, mas eu sei. gente, é um talento. Pelo Nossa, amor aí de ontem à Deus, é um noite o Caio chegou talento. cansado. E, tipo, sábado à noite não é um dia, ó, pra vocês que cozinham, não é um dia que você cozinha, sábado à noite. Sábado à noite você, né, dá uma inventada ali, pede alguma coisa. Ele, ai, amor, eu precisava, hoje eu fui tão corrida, eu precisava tanto comer uma carninha. Aí eu falei, poxa vida, gripada ruim. Eu falei, vamos lá então. Aí eu fui, tinha uma carninha descongelada, fiz pra ele ficou tão feliz. É uma expressão de amor E também. a linguagem do amor dele é ato de É. serviço. Na hora veio o download. Você não vai fazer, você não vai falar não, porque ele vai se sentir muito mais amado. Se você podia fazer qualquer coisa, falava que amava, fazer uma massagem, mas se eu fizesse uma comida, ele ficou tão Não, o feliz. leão não saiu da minha história, né? Porque eu falo, eu tenho 3 leõezinhos lá em casa. Porque ele, Duas com cabelinho de leão, né? menina, é uma comelança naquela casa. Você vê, as minhas são magrinhas, assim, tipo, porque comem bem. E eu quero ensinar isso a elas. Porque outro engano que tá sendo, vamos dizer, embutido na infância é isso, é a distorção de como se alimenta. Entendeu? E isso gera o quê? Gera doenças. Aí você entra no sistema de saúde, vamos botar aqui dos Estados Unidos, pelo menos, né? E aí você, sabe assim, desencadeia o tanto de coisa que Deus não nos criou para viver. Sabe? Então, assim, é uma expressão. Olha, são fundamentos. Você tem que comer bem. Tem que comer tanto, top. você tem que caminhar, você tem que se esforçar para isso. Porque aqui, quem não sabe, talvez assista no Brasil, as escolas são tempo integral. Então, as crianças chegam já assim. Aí chega do tempo integral, aí tem online, exercício de casa, tem não sei o quê. Eles jogam tanta coisa nas crianças. É verdade. E eu sou a mãe, persona não grata, né? Porque, assim, eu falo, minha filha não vai chegar às 3h30 da escola, vai ficar até 6 fazendo TV. Eu prefiro que ela repita, eu prefiro que ela tenha nota... Ah, porque ela vai tirar nota baixa. Tá bom, deixa ela tirar baixa, mas deixa ela ter saúde mental, sabe? Deixa ela ter... Né? Claro, eu não vou deixá-las ficarem reprovando, claro, né? Eu não quero que elas sejam mal-sucedidas na vida. Mas, assim, existe coisa sobre o relacionamento. Que momento eu vou me relacionar com minha filha? Quando ela estiver exausta, estressada? Entendeu? Então, assim, cara, eu sento com ela, brigo. Tem que fazer, filha, tem que não sei o quê. Eu sei que é chato, vamos lá. Mas, assim, mantendo o que é mais importante, sabe? Prioridade. Então, assim, a minha pequenininha tem dias que ela tá, assim, não consegue. O que eu vou fazer? Eu faço isso com o Luquinha também, quando ele tá muito cansadinho dos homeworkzinhos dele. Daí são 3, 4 páginas. Aí ele fez 3, ai, mãe, tô cansado. Aí eu falo, tá bom, então amanhã cedo, a hora que você acordar, eu acordo você um pouquinho mais cedo, você faz. Porque pra eles terem gosto, amor por aquilo, né? Não ser sempre um peso. E tá funcionando. Não, E eu não fazer... posso muito falar porque eles Assim, você quer primeiro saber ano mais ou menos escolar. se você tá fazendo certo? Faz ao contrário do que estão falando na internet. Entendeu? É uma... Assim, mais ou menos isso. Não vou banalizar todo mundo. Tem muita gente boa muita na gente internet. boa, Tem é muita gente verdade. boa. Eu ouço muita gente boa. Mas, assim, essas modas... Tipo assim, corta aí 75% do que estão falando. Porque é moda, você ainda não viu o resultado. Entendeu? Então, a gente tá começando a ver resultados agora de coisas que eram super em alta, né? Então, uma hora não come Tudo ovo, tá agora mudando come muito ovo. rápido, né, gente? Com a IA, então, eu não sei o que vai ser. Eu acho que o Jesus já tem que voltar mesmo logo, porque o trem vai ficar meio esquisito aqui. Mas se a gente não criar uma geração forte, preparada para o tempo da vinda de Jesus, a gente está fazendo um desserviço na vida deles. Quando eu olho para as minhas filhas, eu falo assim: se eu aguar muito aqui o evangelho, se eu suavizar muito a vida delas, eu tô condenando elas para ir pro inferno. Com certeza. Eu tô condenando. Aí Crianças uma vez eu certas acho que devem você ter me absurdos. perguntou: ah, mas será que é porque tudo que você viveu você quer passar para elas? Sim. Porque elas não estão tendo a mesma história que eu, elas não vão ter a mesma força que eu, não vão ter. Não. E Porque a gente se... tá criando uma geração de pessoas que elas não querem ser confrontadas, elas não... A informação é muito rápida, tudo é muito rápido. Você vê hoje, assim, as crianças, elas não têm paciência, às vezes, de assistir um... Eu, tá? Que nem fui criada dessa forma, que eu sou de uma outra geração, né? Que é essa agora. Eu não consigo ver um vídeo se não for no 2 vezes. Eu tenho agonia. Eu fui transitando muito pro TikTok você consegue colocar em 2 vezes. No Instagram, não. Inclusive, Zuc, troca isso.
Mas, assim, pensa essa informação que tem que ser muito acelerada, os conteúdos de rede social, trabalho com marketing, eu falo, todos os vídeos que a gente tem que fazer, a gente tem que resumir sempre, mastigar muito para as pessoas, trazer uma papinha ali para elas conseguirem mastigar mais fácil. Os 3 primeiros segundos Então, tem você sabe do qual vídeo foi tem a que ser palavra assim. mais... a palavra do ano pelo Instituto Oxford aqui, que né, faz o dicionário Oxford tudo, foi brain rot. A palavra do ano. Definindo uma palavra do ano 2024. Significa cérebro podre, apodrecido. Né? Podre. E como ensinar que você tem que abrir a Bíblia, você tem que ler toda Nossa. ela, você tem que esperar o Senhor falar com você. Nossa. Cara, eu acho que se a base não vir forte, né, de casa... As pessoas não conseguem. É, Isso é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam sempre, toda semana eu recebo isso. Como saber que é Deus falando com você? Assim, Aimee, essa semana eu tive várias pessoas perguntando, né? Mas como que você sabe que é Deus falando com você? Como que Deus fala com você? Gente, porque eu abro a Bíblia, pra mim parece um livro tão difícil, não porque sei a por pessoa onde quer aqui, começar. ó, né, aquela coisa rápida. E como amiga, que... é muito difícil também, E como né? que... Sabe, Mas assim, você é abre a difícil não Bíblia. é, amiga, porque Vou abrir quando a a Tati... Bíblia. Rapidinho, quando a Tati escutou a voz do pai dela, ela, né, se fez de boba, mas você sabia que era o seu pai. Não sabia? É que as pessoas querem o relacionamento com Deus aqui, ó. Do primeiro dia de busca, vem a resposta. Mas quando você caminha com o seu pastor, quando o pastor, ele chama as ovelhas. Tem essa história, né? Do pastor que chama as ovelhas. Qualquer pessoa pode chamar as ovelhas. Mas quando é a voz do pastor, elas obedecem. Então, isso não é desenvolvido em amiga, 15 O segundos. que a gente ensina é o seguinte. Isso, rapidão, isso é uma coisa, é porque assim, eu tô falando que eu convivo com muitas pessoas que estão novas. Novas É na mais fé, você fácil a fala. gente conversar. Quem tá na fé, a Sim. gente já sabe. Você sabe a Bíblia, você sabe que você não precisa abrir Gênesis e ir lendo. Mas pra quem é novo, a pessoa abre a Bíblia, vai em Gênesis. É. E vai lendo, porque acha que é Não um faz livro de ler assim. sentido. É, Aí ou faz assim, né? vai cair numa genealogia. Né? Deus, fala comigo. Ou vai atrás daqueles profetas de Instagram, TikTok. Hoje em dia tá assim, gata. Não, olha, Tá. o que eu ensino na minha casa, tá? E é o que a gente vive. Por exemplo, imagina assim, a Bianca tá aqui fazendo podcast sozinha, porque a Aimee não conseguiu vir. E aí você fala assim, o que a Aimee faria aqui nessa hora? Sabe, assim, o que a Aimee, né, falou pra eu fazer aqui pra ligar as câmeras, pra não sei o quê? Porque ela te conhece, ela tá convivendo com você, ela tá aqui nesse lugar criando algo com você. Deus é a mesma coisa, você só consegue saber qual a vontade dele a partir do momento que você conhece ele. Ah, mas eu me converti, recebi a salvação. Isso é uma coisa. Conhecer Deus é como? O que ele deixou pra gente conhecer ele? A Bíblia. Por isso que eu falo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não tem, porque tem fórmulas que eu não tenho. Eu tenho questões pra mim, eu tenho buscas que eu também ainda não tenho resposta. Mas a partir do momento que eu vou lendo, no tempo oportuno, o Espírito Santo vai falar, ou através de uma palavra, ou através de um ensinamento. Pô, mas, né, Daniel, você vê quanto tempo ele ficou lá esperando. Entendi. Ah, e aconteceu aquela outra situação. Porque aí você tá conhecendo o que Deus deixou pra gente como referência. Aí, a partir do momento que você tá em situações... Pô, mas peraí, Jesus ensinou que era pra fazer dessa maneira. Aí você começa a ter as respostas. Você começa a se moldar conforme o que Deus deixou escrito. Porque também não adianta. Profeta de Instagram, até pastor, tem coisas que a gente fala assim, eu não sei, eu vou orar. Eu vou buscar Deus, pra Deus te mostrar. Né? Então é E só não tem construindo. atalho, né? Não tem atalho. Não tem atalho. Então, assim, É. tem pessoas que têm que passar pelo processo de esperar, sei lá, uma resposta durante 10 anos e tem que Ninguém passar. tá- E ninguém tá querendo. Ixi, Mas como assim, explicar? pra você que não conhece a Jesus, né? Pra pessoas que não conhecem Jesus, eu acho que é muito válido você falar, cara, ó, faz uma oração. Eu nunca desprezo, assim, as pequenas orações. Deus se revela. Porque Deus tem essa misericórdia de entender que a pessoa não vai ler a Bíblia inteira, mas ele quer se revelar ainda assim. Então, às vezes vai ser um sonho, às vezes vai ser alguém que vai responder aquela oração e a pessoa vai ter discernimento, né? Mas assim, para quem já é filho, né? Não tem outro caminho, né? Se não ter essa paciência. E a agenda tá tirando essa paciência. Tempo de gastar na presença do Senhor. Vamos ver um corte de para alimentar você. E aquilo não vai te alimentar em nada, a verdade é essa. Se não for aos pés de Jesus, vai ficar vivendo pela força dos nossos braços, né? Porque, e até só pra gente finalizar, porque a gente tá no horário aqui, infelizmente, mas uma coisa que tem ficado muito no meu coração, assim, uma oração, né? Eu falo, Senhor, eu sei a sua palavra, eu conheço a sua lei, eu já tô convertida tem 12 anos. Mas eu não quero viver os meus dias pelo aquilo que eu conheço, eu não quero viver uma fé religiosa.
sabe? Eu quero a sua porção diária pra eu me relacionar com as pessoas. Porque às vezes eu tenho que corrigir, eu tenho que exortar, mas eu não quero parecer assim, aquela menina certinha que só faz as coisas, sabe? Assim, Uhum. então, como você faz, assim, Tati, pra viver a palavra de Deus e viver um posicionamento, porque a gente tem um testemunho a dar, as pessoas estão, a criação tá esperando, tá olhando. A partir do momento que você se posiciona e fala que você é cristão, todo mundo vai olhar pra você com outros olhos, esperando algo mais excelente, né? E como você faz pra viver? Essa é a pergunta final, tá? Sem viver uma vida religiosa, mas assim, andando em graça e posicionada naquilo que o Senhor mandou você fazer. Um é entender tudo que o Senhor me proporcionou viver, é tudo para um propósito. Então, tudo que eu tô vivendo, seja bom, seja ruim, eu entendo que tem um propósito de Deus, que não sou eu, não é para mim. Então, a partir do momento que, né, eu tô numa fase ruim, eu falo, cara, Senhor, o Senhor tá nisso. E me ajuda a ultrapassar. Sempre na dependência de Deus. Uhum, Ah, eu tô numa fase muito boa, Senhor, me ajuda a exaltar o teu nome com essa situação. uhum, Então, sempre trazendo Deus pro centro da minha vida. uhum. E me dedicando realmente a ter tempo com Deus. Não digo tempo, horas, mas assim, de realmente estar buscando quem é o Senhor. Sabe, o conhecimento de Deus, ele é infinito. A Infinito. gente nunca vai Vai conhecer conhecer o suficiente de Deus. Então, quando você se permite a ser essa, vamos dizer, criança na presença de Deus, tipo assim, Senhor, eu não sei. Se eu tô com esse problema, eu agora, olha, eu tenho uma filha adolescente. Eu nunca fui mãe de adolescente. E quando eu for Ter filho é mãe, sempre esse lugar, né? quando eu for mãe da outra adolescente, quando ela chegar na adolescência, vai ser uma outra fase. Eu vou ser mãe de outro adolescente pela temperamento primeira também, vez. né? Porque elas são bem diferentes, né? Então, assim, é você se permitir, assim como uma mãe, não se engessar. E não falar assim, eu já sei, já cheguei, já alcancei a maturidade, já consegui caminhar tantas coisas com Deus que agora, entendeu? Pra mim tá fácil. Não, é sempre você ter, assim, aquele uau, sabe? Tipo assim, cara, Deus fez de novo. Quando você se acostuma com as coisas de Deus, aí você começa assim, tipo, eu tô acostumada. Mas, sabe, cara, a cada culto, quando você fala assim, esse culto. Cada culto pode ser maravilhoso, porque depende do posicionamento do teu coração. Entendeu? Cada palavra, essa palavra foi fraca. Gente, é a palavra de Deus. Yeah. Entendeu? Fala que é o verbo, é Jesus, isso daqui. Como que pode? Essa palavra não foi boa. Cara, foi a palavra. Se de nada que foi falado serviu, fica com o versículo. E o versículo ali é a palavra viva. Né? Então, assim, é sempre você ter esse posicionamento. A minha visão é você ter esse posicionamento da dependência de Deus, de você sempre cultivar o seu amor. Imagina você ter um marido longe, sabe? Pessoal que mora. Eu acho que deve ser muito estranho. Você tem um marido que trabalha embarcado, fica tantos meses, aí quando vem pro convívio, tu. Né, te adaptar com aquela pessoa em casa, é o teu marido, você ama. Mas assim, sabe, tipo, tá entrando na minha vida. Poxa, deixou a caneca aqui, eu tô há 7 meses sem ter essa caneca aqui. A mesma coisa Deus. Quando a gente convida Deus pra nossa vida, meu filho, ele vai tirar as coisas do lugar, ele vai mexer. E aí você vai ter um incômodo, mas aí você vai falar assim, mas é o meu marido que eu amo e eu tenho que... E você vai afinando a voz, né? Vai. Eu falei lá no meu Instagram essa semana que Deus falou um dia comigo de uma maneira muito clara, inclusive Bianca foi uma das pessoas que foi usada para me trazer essa revelação também, que é muito importante nós termos amigos. Eu passei por uma experiência espiritual que eu saí de um lugar chorando muito. E eu tava, tipo assim, senti uma tristeza profunda. Aí eu sabia que era uma coisa esquisita, que não era, tipo assim, a energia do lugar, era alguma coisa, tipo assim, que eu não sabia explicar, mas eu chorei copiosamente por horas Que seguidas, não até a vinha de hora de eu você dormir. também, Não vinha né? de Da mim. sua alma. E eu orava falando, Deus, o que que tá acontecendo? Eu não conseguia parar de chorar. Era uma coisa muito esquisita. Eu não parei de chorar por horas. Até eu dormi chorando. Aí quando eu acordei no dia seguinte, eu liguei pra Bianca. A Bianca já tinha me falado, amiga, pode ser que você estivesse sentindo a dor dessa pessoa. E você falou assim, você não tem intimidade suficiente pra ligar pra essa pessoa e falar com ela? Só que tinham várias pessoas no ambiente, eu pensei só em uma. Quando ela me falou isso, e eu falei com a pastora Daga, ela também me passou a mesma coisa. Falei, gente, mas essa mulher, a mulher que veio na minha mente, eu falei, ainda pensei, vou ligar pra ela e vou falar isso, isso, isso. Eu falei, não, vou ligar pra mulher, nada, ela nem parece estar triste, essa mulher, não, nada a ver, nada a ver, coisa da minha cabeça. Não falei, e essa semana eu encontrei essa pessoa, e eu falei da experiência que eu tive, ela falou assim, se você tivesse me ligado, eu teria chorado muito, porque era exatamente como eu tava me sentindo. E depois dessa situação, ela teve um encontro com Deus, ela tem buscado a Deus, e eu fiquei me sentindo tão mal, que eu juro pra você, eu fiquei, tipo assim, mal, acabou com a minha noite. Porque eu falei assim, por que que eu não passei a mensagem? Mas é porque esse relacionamento com Deus, o que eu senti de Deus, tipo assim, filha, você aprendeu. Agora eu vou ter tanta ousadia quando eu ouvir.
Mas até você aprender... Olha que eu sou crente, ó. Tipo, até Mas hoje, isso foi pra dolorido, conseguir você não vai esquecer dessa experiência. identificar que era Deus falando comigo, tipo assim, eu não soube identificar. Então, às vezes, assim, é uma relação que vai afiando ali o telefone, né? Até você conseguir, tipo assim, cara, isso aqui é Deus, isso aqui não é eu. Essa semana no evento, né? Eu tive ímpeto de dar um anel pra mulher. E eu fiquei, não é. Só que eu falei, cara, é o Espírito Santo, porque eu não... Você me encontrou, lembra? Eu encontrei a Aí eu Bianca. falei o que pra você? O diabo ia te pedir pra você tirar seu anel de ouro e dar pra alguém? Não, não ia. Então vai lá e entrega. Nossa, aí quando a Bianca me falou isso, porque eu não conseguia tirar o trem da cabeça. Aí eu falei assim, Deus, se é você mesmo, seguinte, brother, me confirma aqui. Porque minha mão é gorda, né? Então, difícil dela alguém é ter um grandão. anel do tamanho do meu, porque é sempre muito grande, nunca cabe na mão de Ninguém. de ninguém. Falei, se for o senhor, eu vou achar essa mulher, eu vou dar o meu anel. Porque não era esse aqui que era fininho, não. Era o outro, de ouro mais grosso, mais caro. Eu falei, Deus, esse anel foi caro. Deus, tá bom, não, vou dar o anel pra mulher. Falei, se for, na hora que eu colocar o anel no dedo dela, mas tem que ser no anel que o senhor pediu pra eu colocar. Vai caber no dedo dela. E eu fui ousada, né? Na hora que eu encontrei a mulher, que eu enfiei o dedo. O anel era igual o tamanho do dedo dela. Eu olhei pra ela e oh, Deus, era o senhor, ainda bem que eu entreguei esse anel, porque senão depois... Eu, tipo assim, cara, é muito difícil você... Mas Deus, ele vai, tipo assim, afinando, sabe, essa voz. Eu falei, às vezes a gente passa por umas coisas, eu falei, nunca mais eu deixo de entregar uma palavra. Você igual aqueles Na profetas. dúvida. Na dúvida, Mateus. Não, Mateus não é. Tem nada a ver com Mateus, não? Então abre a Bíblia em Mateus. Não, e Tipo, uma coisa que aquele eu ali. aprendi é isso. Eu acredito que o Senhor, né, Yeah. tá me direcionando. Eu acredito. I feel. Aqui eles falam I feel. Eu sinto que o Senhor está me falando. Ora e vê se isso faz sentido para a sua vida, né? Porque daí você tira a responsabilidade e nem sempre, né? Tipo assim, cara, Deus é Deus. Às vezes ele fala com a gente. Às vezes ele fala com a gente. Ele falou com Noé uma vez para construir a arca. Às vezes é da nossa carne, né? Mas assim, na dúvida, o diabo nunca vai pedir pra você fazer algo. Pra você dar uma palavra. Uma algo palavra bom. bíblica. Ele vai querer matar, roubar e destruir através da sua vida. Né? Né? Pra finalizar isso, existe uma coisa. Jesus, sendo Deus, ele se humilhou e veio em forma de homem. Gente, Jesus teve dor de barriga, entendeu? Jesus teve sua fraldinha trocada. Vai sair pela pepeca. Né? Naquela época não havia muitos banhos. Exato. Enfim, Jesus se humilhou, tomou a forma de homem, veio na terra, sofreu, padeceu. Ele morreu nu, moído, humilhado, como um pecador. E a gente tem pudor de falar assim, o que vão pensar de mim? Né? E a Bíblia fala o seguinte, que é uma dos versículos, vamos lá, que eu fui ensinada lá para aquele grupo de missionários que trazia essa responsabilidade a, tipo, adolescentes e crianças que eles ensinavam, basicamente, que... Não vou me lembrar, talvez seja Jeremias. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Que fala assim, olha, se você conhecer um pecador e você avisar do seu caminho mau e ele se converter, você lavou sua mão do sangue dele. Agora, se você conhece um pecador, você não fala, o sangue dele vai ser requerido da sua mão. Eita. Da sua Isso vida. é muito pesado, meu Nossa, Deus. isso é Então, você pesado. para pra pensar, sabe? Aí é o que eu falei Eu das vou minhas filhas. Vou continuar, tá? Aqui. Nossa missão juntas aqui, ó. É o que eu falei das minhas filhas. Se eu não avisar, se eu não ensinar... deve ser difícil ser filho de pastor, né? Porque elas carregam assim, eu sou filha de pastor. Mas assim, eu deixo elas o mais livre possível para terem a identidade delas. Mas assim, eu aviso. E o que será das escolhas delas na fase de adultas, eu não vou ter controle. Mas eu tive influência para que elas saibam o caminho. Porque eu falo assim, Senhor, eu creio que elas serão mulheres de Deus. Já se demonstram assim. Porém, eu avisei. E aí vem essa responsabilidade. Cara, eu não quero sangue. Imagina eu chegar e falar assim... Das suas filhas. Sangue, olha, sabe? As suas filhas, você não falou. E elas agora estão à eternidade. Entendeu? Deus. Então, assim, isso é muito sério. E eu levo isso muito a sério. Então, quando eu vou lá pregar para as crianças, eu falo assim, gente, para mim é tão importante quanto o culto que está acontecendo no salão principal. Mais importante, eu diria que é mais importante. Entendeu? Então, quando a gente passa a olhar por essa perspectiva, é muito fácil eu falar não para uma bebida. É muito fácil eu falar, por que eu não bebo? Porque eu tenho uma aliança com meu Deus e eu não posso beber. Mãos limpas, o Senhor quer de nós e com coração puro, não mãos cheias de sangue. E não traz peso. Quando você tem esse entendimento, é um entendimento que você fala assim, vale tão a pena
O seu anel que você comprou caro, você achou tão lindo, tão maravilhoso, você pagou o dinheiro por ele. A recompensa de ter dado esse anel e servido não foi maior do que ter esse anel no seu dedo? É porque o senhor não precisa, como você disse, mas ainda assim ele traz a alegria de servir, né? É liberado, uma vez eu vi o Douglas Gonçalves, eu acho, falando, que é liberado ocitocina. Quando a gente ou vê alguém recebendo algo bom, ou quando a gente faz algo bom por alguém. Só desse ato é liberado uma descarga emocional grande e a gente fica feliz. Eu imagino que você ficou feliz da vida. Olha E a como gente Deus é precisa perfeito. exercer de Sou volta a hospitalidade, a misericórdia, sabe? A generosidade. A gente precisa voltar a esse lugar. Ai, Yeah. Tati, teria tantas coisas pra falar. Eu tô até triste, mas a gente tem que ir pro culto, nós três. Nossa, verdade. Senão o da vai Guilherme vai atrasar. falar, ó, vocês estão atrasando. Meu marido também. Tempo. Meu marido Ai, é meu crente, Deus. gente. Ele precisa de... Tati, obrigada. Você Obrigada é a uma fonte a vocês. jorrar. A gente tem que Obrigada. falar, ó, a gente tem que falar mais sobre Sabe o que eu a pensei? Trindade, Da gente a vida chamar fitness, né? os casais. É Pode ser. verdade, a gente pode fazer uma. O pastor Carlinhos é uma bênção, pastor. DR. Um beijo, pastor. Aqui, ao vivo. Pode ser uma série que você vai chamar os casais, daí você chama o Caio. Aí nesses capítulos eu me retiro um pouquinho Ah, para! e eu volto nos outros, entendeu? Não, você pode parar. Ai, mas é isso, Tati, obrigada, tá? A gente vai Obrigada a remarcar vocês. se você tiver disponibilidade de vir de novo. Tem muitos assuntos, como você mesmo disse, né? Você é muito eclética. Nossa Deus casa te tá deu sempre muitos aberta pra dons você. e... Gente, a gente esqueceu de olhar pras câmeras, né? É. A gente ficou aqui, ó. Tava num papo de amigas, I'm papo de sorry. amigas. Vocês estão com a gente. E é isso, gente. Nunca que Deus estarão abençoe sozinhos. você. A gente tem que falar alguma coisa agora? Master Touch, nosso querido Ah, é patrocinador. Se você tá querendo construir uma piscina na sua casa, construa com a Chique. Master Touch, porque é as melhores piscinas. E depois você chama a gente Pra ir pra ir desfrutar. desfrutar dessa piscina com você. Porque eu não vou construir na minha casa agora, porque eu nem tenho uma casa agora, né? Mas... E aí eu posso ir na sua. Então vamos estar avaliando isso aí muito bem, né? Mais algum patrocinador? Nossa querida Lojas Brothers. Bianca nunca veio vestida, mas ela sempre faz. Próximo uma propaganda. episódio a gente vai estar de brothers. E quem mais? Eagles Barbershop, né? Nossa querida barbearia. Você que quer cortar o seu cabelo, quem mais? Bora pro culto. E bora pro culto. Beijo, Mevão, gente. Flórida. Que Deus tenha falado com você, que esse Espírito Santo traga a memória durante os seus dias essas palavras. E continue acompanhando a gente. Vamos fazer uma caixinha no podcast essa semana? Sobre temas, né? Sobre Vamos. temas que vocês estão curiosos pra saber E e comenta tal. aqui também no nosso canal do YouTube. Se inscreva, compartilha, comenta, manda pra todo mundo. É isso. Tá bom? Um beijo. Beijo. A série Pastoras acabou, mas aí a gente vai trazer mais convidados pra vocês. Bye. Tchau!